Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande salatonice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito reservado aos partidos crazes. Dentro de alguns instantes, iniciaremos o episódio 28 do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Oi gente, vocês me conhecem, eu sou uma criança e estou aqui no Sonic Cast. Nesse caso, estou aqui para defender educação infantil, direitos das creches e várias coisas que as crianças merecem. Para votar em mim, vocês sabem, apenas digitem o número... Mas vocês me conhecem, mas que coisa, mas olha só, eu sou o patrãozinho, estou aqui para defender o meu partido, o partido PBDOQVMDQD, que é o partido das barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Para votar em mim, você aperta na urna número... Olha, tia, muito boa noite. Fico bastante feliz que você está ouvindo esse horário eleitoral. Vocês me conhecem de muito tempo. Eu aqui, o seu Kun, defendo o clima, no caso, contra o desmatamento, contra a distribuição e contra a destruição do meio ambiente, porque senão fica bastante complicado de fazer a previsão do tempo. Eu geralmente erro porque as pessoas destroem as matas, destroem tudo. Defendo a conservação do meio ambiente. Para isso, vocês votem no seu Kun. O meu número é o... Fala galera, ligada no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Vocês me conhecem de longa data também. Aqui é o Mário Juan, levando toda a liberação relativa ao Arauel. O meu número para esta liberação do Arauel é o número... Qual era o meu número mesmo? Lembrei. O meu número é
Loucura, loucura, incrível. Eu sempre digo, eleição após eleição, que eu serei um candidato, mas chega na hora, eu simplesmente arrego. Agora estou no domingo, no horário do outro cara, que mudou de emissora. Eu sou o cara mais sapatênis do mundo e eu, no caso, não quero que vocês votem em mim, apenas que assistam meu programa e parem de ver o Sonic Cast. Olá, vocês me conhecem de muito mais tempo porque sou o mais velho por aqui. Defendo os poderes da parapsicologia, os ectoplasmas, defendo os mistérios da humanidade aqui para desvendar e desfazer todos os falcatruas, todos os impostores, todos aqueles que se valem da boa fé dos demais seres humanos. Eu sou Padre Quevedo e vocês para votarem em mim... Olha só, eu também estou aqui no horário eleitoral, não é? Do Sonic Cast, né? Para espraiar, no caso, a cidadania, né? Eu defendo também toda a questão de cultura, a contracultura e também a arte e os artistas, não é? Estou aqui para defender tudo o que se refere... Oi, gente, vocês me conhecem? Eu sou o Louco, Locutor, a voz mais maluca desse podcast. Estou aqui para defender a minha classe, a classe da locução, de vozes malucas da mente do Sonic. Estou aqui para ser o último a poder finalmente dizer que você é o dono do podcast. Para isso você tem que votar em mim. Você vai na urna e digita o número... Termina agora o horário eleitoral gratuito, reservado aos partidos crazes. Fiquem agora com o episódio 28 do Sonic Cast, o episódio especial de eleições. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Sim, meus amiguinhos, amiguinhas, estou aqui de volta para começar finalmente este programa. Meu Deus do céu, gente, eu achava assim que horário eleitoral era pra mídia tradicional, agora mídia independente com horário eleitoral também. Meu Deus do céu, gente, olha, foi o programa que eu mais demorei pra aparecer da história, todo mundo veio dessa vez, meu Deus do céu. Mas enfim, né, gente, depois dessa abertura completamente sem noção, depois desse horário eleitoral no meio do meu programa, eu tenho que dizer algumas coisinhas. Primeiro de tudo, que nós estamos no episódio número 28 do Sonic Cast, que vocês sabem, é o podcast redondinho e cremoso. Ou seja, se tu tá no 28, quer dizer que tem 27 coisas, no mínimo, que aconteceram antes dessa. Mais um piloto, ou seja... é uma série em áudio, sempre lembre-se disso. O Sonic Cast é tipo uma série em áudio, é a minha vida, a minha cabeça, o meu coração jogados no microfone com tudo que vier acontecer. Então saiba disso. Bom, este podcast, o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, ele não é o podcast avoado, porque começa que ele tem um patrocínio muito lindo e maravilhoso dos meus amigos, a galerinha do futebol, a marotagem, a boleiragem, os gurizinhos lindos, o @Dudu Sartori e o @Dudu Madeira, que faz um trabalho muito incrível, né, com educação física, misturando práticas do futebol com atividade física. Eu tô falando de quem? Se tu ouvinte, tu tá ligado, é a galera da Draft Personal Soccer. Sigam eles no Instagram, @Draft Personal Soccer. Em todas as postagens de episódios do Sonic Cast, tem marcado lá a @Draft Personal Soccer. Inclusive, neste que você tá ouvindo aqui, vai na descrição, tá lá a arrobinha dos caras. Ali no final ali do texto sempre tem assim, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, o episódio está no ar. Então saiba disso, esse podcast tem patrocínio. Além de tudo, o Sonic Cast é o apoiador oficial do Projeto Reciclave. Lembre-se sempre disso. Para fazer a sua doação, para conhecer o projeto, você entra no site reciclavemusica@gmail.com, é o chave Pix, para você fazer o pixinho de 1 pila. E o site da Reciclave é o reciclave.com.br. Bom, eu sou o Sonic NM, me segue nas redes sociais em @Sonic_NM. Não deixe de deixar 5 estrelinhas para esse podcast, é muito importante, ajuda no engajamento, ajuda para que cheguem mais pessoas. E quando o cara vem aqui e não conhece nada, vai ver aquele podcast, pô, 5 estrelas, legal, vou lá ouvir, tem coisa legal ali dentro. Não deixe de seguir também para receber as notificações, segue ali no Spotify, vai lá, clica em seguir e sempre que tiver episódios novos, tu vai ficar sabendo do Sonic Cast, o podcast redondinho
quentinho e cremoso. Bom, gente, eu vou dar o primeiro golinho d'água clássico deste programa, porque, né, depois de ficar 5 minutos esperando essa bosta desse horário eleitoral acabar, eu precisava vir aqui pra contar pra vocês. Então, vamos lá. Peguem o seu copinho d'água, peguem a sua garrafinha d'água e venham fazer aquilo que talvez seja o momento mais clássico deste programa, que é o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Atenção, vamos lá. Pega o seu copinho d'água, a sua garrafinha d'água. Não vou fluidificar, é apenas para tomar um gole d'água comigo. Vamos lá, atenção. 1, 2, 3, gole d'água do Sonic. Ai, gente. Bom, seguinte, pra avisar, né, que já que estamos no episódio 28, mais uma vez nós teremos aqui um quadro, assim, que praticamente tá virando um quadro dentro do outro, assim, né? Já temos o quadro clássico da nossa segunda temporada, que é a atual temporada que estamos aqui do Sonic Cast, que é o bloco do bate-papo, sempre com um convidado muito especial, muito lindo, muito gostoso, muito maravilhosa, enfim, não interessa o gênero, mas sempre alguém que já foi citado na primeira temporada, ou como dica cultural, ou então alguém a ver com a história dos 14 anos da Crazy Art Sonic Name. Bom, e esse quadro que meio que virou um quadro dentro do outro, que é o Sonic Cast na minha casa, porque algumas vezes eu fui na casa das pessoas gravar esse quadro, né? Então, já que esse quadro Sonic Cast na minha casa, ele é inspirado num outro quadro, que era um quadro clássico que existia nos anos 90, num programa chamado Domingo Legal, enfim. Nós estamos aqui recebendo hoje, vejam só, pela primeira vez, chegando aqui nos estúdios Crazy Art Sonic NM, o nosso grande... Como é que é o nome? É Cucu? Gugu? Não é Cucu? Não entendi. Cucu? Você Cucu? Olha que coisa estranha, né, gente? Bom, então te apresentei. Oi, Sensei! Olha! Mais um domingo! Mais um domingo! Vai lá, Leminha! Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Cucu. Gente, eu tô muito triste, porque eu fui inventado de subir no forro de desacartonado e não deu muito certo, não chamei o Leminha, gente. Então, Sonic, posso tomar conta do microfone, Sonic? Não, Cucu, assim, ó. Seguinte, tu veio aqui só pra, eu acho que era meio que passar a chave, assim, passar o bastão, assim, tal, não sei qual é que é o lance. Não, gente, assim, ó, seguinte, esse programa, esse clássico que era o Cucu na minha casa, eu ia na casa das pessoas e pedia coisas para as pessoas. Perguntava se elas tinham a toca do Gugu, se elas tinham o CD do Gugu, se elas tinham o Pitinho Amarelinho. E aí a pessoa não me recebia em casa, era tudo armado, óbvio que a pessoa sabia que eu ia chegar, né, gente? Tudo bem que ela era armado, ela mandava carta, mas era armado, gente. Era armado então, tá, mas eu... me convenceu muito bem todas as vezes, mas enfim, né? Tá aí, vai chancelar, assim, vai passar pra mim, qual é que é? Não, tô te passando aqui, Sonic, nesse momento, o quadro Sonic na minha casa com chancela do Cucu! Tá bom, muito te agradeço de coração, assim, Cucu, muito obrigado. Bom, então teremos mais uma vez o quadro Sonic Cast na minha casa, dessa vez, gente, olha só que loucura. Tinha combinado, ó, há muito tempo já com esse cara, um amigo meu de longa data. Estou falando de quem? De Renato Levin Borges. Ele foi dica cultural na primeira temporada, no episódio 17. Por quê? Foi um cara, pelo menos assim, do meu rolê, da minha galera, o cara que se deu conta que no TikTok dava pra não dançar. Dava pra produzir conteúdo legal, conteúdo bacana. E eu vou te dizer, assim, que nesse momento... que muita gente, depois que eu comecei com o TikTok, começou a fazer TikTok porque viu que eu tava lá fazendo, que deu certo. O Judes, no caso, que é quem eu vou citar aqui agora, foi o primeiro cara do meu rolê que inventou alguma coisa dentro do TikTok na hora de dançar. Começou a falar de política, começou a fazer vídeos explicando a extrema-direita, símbolos neonazistas, símbolos fascistas, enfim, toda uma explicação, porque ele, além de um professor de filosofia, ele também estuda a extrema-direita. Então, quando eu montei a segunda temporada do Sonic Cast, que todas as pessoas que serão chamadas já estão sabendo, bom, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, olha só, eu quero fazer um episódio especial contigo pra gente lançar assim, bem pertinho da eleição. Então já vou te avisando agora, assim, com meses de antecedência, pra quando eu marcar contigo, tu não ter medo de, sei lá, de se expor ou de fugir e tal, até porque ele produz conteúdo também, eu também. Vamos fazer um troço junto ali, vamos fazer um programa especial sobre isso. Ele super topou, então, só pra avisar que o papo que vai vir na sequência, eu fui na casa do Judes, o @NeedForSpeed, mais difícil da história da internet. Eu não vou nem tentar soletrá-la aqui, vou deixar, inclusive, marcado nas postagens ali que vocês forem ver, a postagem do Sonic Cast, episódio número 28, vai estar lá marcada a @do Judes, que me ajudou pra gente fazer esse episódio especial, né, que vai ser lançado, né, a gente sabe, né, podcast é coisa temporal, fica lá depois pra tu ouvir a hora que tu quiser, mas esse episódio vai ser lançado, a minha ideia é lançar ele assim, uma semana antes do primeiro turno, ou seja, o primeiro turno é dia 2 de outubro de 2022, então teoricamente eu vou lançar provavelmente ou no domingo anterior,
ou ali na segunda-feira, enfim, mas uma semana antes do primeiro turno, pra ficar uma coisa bem marcadinho, bem direitinho, e depois fica lá o registro histórico, né, desse episódio dentro aqui da cronologia do Sonic Cast. Então, né, pra fazer o famoso aqui, deixa eu dar um golinho d'água mais um, porque, né, eles precisam de alguns personagens aqui, depois senão eles não existem só um pouquinho. Então, vou convocar aqui os 2 locutores para chamar o papo. Cheguei 2 locutores, até porque vocês ganham um salário muito milionário aqui dos patrocinadores, a Reciclável, de todo mundo mais, de Crazy Art Sonic NM, o inferno aqui, né? Mas cheguei para chamar o papo. Fiquem agora com o papo de Sonic NM e Judes. No Sonic Cast, episódio número 28, o podcast redondinho, antifascista e cremoso. Bom, ver assim, tu tá ligado que no próprio convidado, assim, que é a parte que o cara vem pra brilhar, a gente tinha uma musiquinha no início da segunda temporada que era assim: 3 doses de vacina e não ter apertado 17. São as credenciais pra participar do Sonic Cast. Porém, por exemplo, quantas doses de vacina tu tá? Eu tô com 4 já. Pois é, eu tomei 4 essa semana também. E no caso, não adianta mais não apertar 17. A gente não pode apertar 22. Pois é. Então eu pensei assim, uma nova musiquinha. Tá com acompanhamento aí? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 doses de vacina, não apertar 22. No Sonic Cast a gente fala depois. Olha aí, vamos de novo. É isso, gente. Agora é assim, ó. 4 doses de vacina e não apertar 22. No Sonic Cast a gente fala depois. Porque eu acho assim que se é pra gente se posicionar e ainda continuar sendo divertido, a gente consegue, né? Bom, estamos aqui recebendo hoje, aliás, o quadro Sonic Cast na minha casa. Tinha aquele Gugu na minha casa nos 90. Eu tava esperando tu começar com... Tudo bem, Gugu? Sensei, olha, estamos aqui com ele, Sensei. Peraí que eu vou calar o Gugu. Aí pede um lance que o Gugu pedia tipo uma casa tripobre, um candelabro de ouro. Ficava a galera se olhando assim... Sensei, subindo no ar-condicionado, Sensei. Eu pisei errado em falso. Não, peraí, não. Deixa, o cara tá lá em cima, deixa ele quieto. Seguinte, estamos aqui hoje com ele que foi dica cultural na primeira temporada do Sonic Cast, no episódio 17, veja só, né? O cara que está... Estamos no episódio 28, ou seja, demorou 11 episódios pra tu voltar pra essa história aqui, maluca. Bom, estamos aqui com ele que... Bom, ele se descreve assim, né? Professor de filosofia, pesquisador da extrema-direita. E ele pesquisa extrema-direita, não quer dizer que ele é de extrema-direita. Vamos deixar isso bem... Eu pesquiso A. Ele pesquisa A, pra nos explicar. É por isso que ele tá aqui. Gremista, ainda é gremista? Sim. Diz que tá, sim, sim, tá. Ainda tá assim, ainda assim. Antifascista, high five, porque acho que, né? Somos aqui. Vegano, músico, vocês viram aqui, né? Esse microfone aqui, tocando violão, não foi lindo. Um grande momento, mas... Não, okay. mas tá lindo. E como ele bota aqui, fazendo o melhor para prejudicar a burrice. Estamos aqui com ele, arroba mais difícil da história, arroba Need for Speed, o grande Jorge. Essa arroba é foda. E aí, meu, como é que tamo? Tamo bem, tamo perto aí, um pouco empolgados, né, que tá chegando a eleição, ver se a gente se livra dessa desgraça, desse genocida neonazista, que é o presidente do Brasil atualmente, né, e não tô fazendo metáfora, eu vou dar o carteiraço que eu pesquiso a extrema-direita e Bolsonaro é um neonazista, não tem como não. Tu não acha assim, que é muito cedo, assim, pra gente não falar de metalinguagem, sair de cara, assim, falando, tu não quer que eu seja fofinho contigo, assim, vá... Pô, a gente pode conversar sobre algumas coisas que eu acho importantes. Por exemplo, tu tava com violão. Onde é que foi parar a Steve Raivoso? A Steve Raivoso está, parte dela, em Portugal, na cidade de Porto. Porque a Steve Raivoso, ela teve algumas formações, mas sempre foi eu e o meu melhor amigo, o Leandro, conhecido pelo pessoal do Instituto de Educação. Inclusive o Senna conhecia ele como Ramones, mas o apelido dele é... Agora tem que fazer um disclaimer para os ouvintes tirarem as crianças da sala. O apelido dele é Xota. Opa. Então o Xota foi morar em Portugal. Na verdade é Jota, só que dito por alguém da Serra, entendeu? É o Xota, entendeu? Mas na verdade não, é com X mesmo. Ah, tá, perdão. É Xota mesmo. E aí ele foi pra Portugal pra viver e a gente achou que não fazia mais sentido a banda existir sem ele, esse não dava pra trocar. E daí nesse meio tempo ficamos sem a banda, o batera que é o Diego continuou, meu amigo, a gente pensou, vamos fazer uma banda pra se divertir, agora a gente tem a Emo Morales, que é uma banda de bailão punk, ou seja, a gente pega a música da MPB
Tipo, Secos e Molhados, Cartola, até musical JM. Olha aí. Versão punk, daqui a pouco a gente vai estar tocando por aí. A ideia é ser tipo punk rock karaokê. Tá ligado? Quando isso rolar, tu manda pra mim, já vai ser dica cultural antecipada, porque a gente não pode perder um negócio desse, tá entendendo, né? É pra se divertir, mas vai ser massa. Óbvio, vai ser óbvio. massa. Bom, Pedro, assim, ó, eu quero contar uma pequena história, que eu poderia contar na parte da introdução do episódio, mas já é legal contar ao vivo aqui pro convidado, né? Quando, acho que foi 2016 ou 2017, tu me contatou ali pra fazer umas camisetas pra ti. Eu acho que tu deve lembrar. Foi a primeira vez que a gente, de fato, trocou ideia e se conheceu. E aí, tá, entre algumas bandas, né, aquela coisa assim, eu achava legal, pô, a galera vem encomendar camiseta pintada com o Sonic vai conhecer as bandas que ele tá ali pintando e tal. E aí, lá pelas tantas, no meio daqueles artes, tinha uma ali bandeira antifascista. Eu pensei, cara... A última vez que eu ouvi falar de fascismo, eu devia estar no 2º grau, assim, li algum livro de história, assim, então é aquela coisa, tipo, distante, porque era um outro momento de Brasil que a gente via, a gente não teria que, teoricamente, se preocupar com o fascismo, né? E aí eu pensei, não, peraí, eu vou aproveitei aquilo ali, também fui pesquisar, entendeu? E aí quando os anos foram passando, a gente foi vendo onde é que a gente tava se metendo, eu pensei, cara... Tu foste a primeira pessoa que, entre todo o rolê underground do Sonic, tava lá em 2000 ainda, 16, talvez até na época ali do Não Vai Ter Copa, já falando disso. Então saiba Olha que aí. tu despertou em mim, talvez esse interesse, talvez, tipo assim, de me posicionar politicamente de forma mais incisiva, e não só lúdico, sabe, de forma subliminar, tipo, de falar mesmo, sabe, de botar o símbolo da Crazy Arts com o logo antifascista na volta, pra galera saber, ó, não adianta eu ficar... ludicamente que imitando o Lula, o Bolsonaro, ou o presidente que for, que a galera não vai entender. Eu vou botar troço bem grande, sabe? Então, já te agradeço de antemão, porque é importante colocarmos isso, né? E já que tu falou da Steve Raivoso, eu sei de algumas histórias que, assim, as primeiras músicas da Steve Raivoso é aquela coisa que a gente vai evoluindo e entendendo o nosso local no mundo, desconstrução, etc e tal. Quando é que tava o Júlio ali no underground fazendo punk rock, e daqui a pouco assim, cara, isso aqui não tem muito a ver com o que eu estudei, assim, também, porque... Eu acho que é interessante também dar essa virada aí, né? A gente gravou nosso primeiro EP em 2012 e aí tinha assim, com aquela mentalidade de 2012, embora a gente já fosse, a banda fosse formada por galera que se posicionava à esquerda, etc., ainda não estava muito bem colocado pra gente questões como o feminismo, assim. E aí tinha uma letra que no refrão tinha algo bem problemático, assim. Tinha um desmerecimento de um tipo de música, a música falava sobre... algo do tipo assim, acabou o rock and roll, é tudo uma frescurada, tá? E isso é som de mulherzinha. E era isso o refrão. A gente gravou, beleza, e na época o baixista, que o apelido é o Cabra, ele falou, cara, isso tá muito... isso tá errado. E na época, óbvio, né? A tendência de todo homem é achar que sabe mais. Tá do caralho esse som, vamos mudar. Que essa frescura e tal. Só que, assim, o Xota, ele já tava indo para ciências sociais e fazer história, eu na filosofia. A gente começou, principalmente, cara, as grandes educadoras que eu tive foram minhas amigas e minha companheira na época que eu vivia. Tive um relacionamento de 10 anos e meio e minha companheira foi me mostrando muita coisa para além só de dizer, para mostrar, assim, tipo, tu vê, olha essa situação, tipo, eu não bebo álcool, nunca bebi. A gente chegava no bar, o garçom falava comigo. Quer dizer, presta atenção, por que o cara só fala contigo, tá ligado? Pessoal, isso é uma verdade. Quando pedia uma cerveja e uma água, ele entregava cerveja pra mim. O que ela vai querer? Perguntava pra ti e não pra guria. Então, esse bagulho começou a vir, assim, desculpe. Essas ideias começaram a vir, cara, né? Que a linguagem é total... No... E aí chegou um momento, assim, eu acho que levou um ano, porque essa música era muito massa e a galera curtia muito. E a gente ficou naquele... Tirado do repertório a música. Acho que o pessoal não vai levar mal. A gente tentou dar uma passada de punch moral, não tem como, cara. Vamos tirar essa música. A gente tinha feito clipe. Um amigo meu que é diretor de cinema tinha feito clipe na faixa. O clipe teria feito. Caralho. Vamos tirar. Eu mandei mensagem pra ele. Inclusive ele é instrutor de Krav Maga. Também, meu amigo virou faixa preta essa semana passada. Caramba. Gabriel Horn, grande cara. E aí eu falei pra ele, muito a fuder, agradeço muito, mas eu vou ter que tirar. Tanto que depois ele dirigiu outros clipes nossos. Que bom, mas né? aquele ali, mas ele entendeu. E foi uma coisa de dar esse passo atrás, né, cara? De rever. Já vi entrevista de gente maior, como o Mano Brown falando, o próprio Emicida, de tirar a música, trocar a letra. Porque é isso, né, cara? A gente vai aprendendo e o antifascismo eu vejo muito como esse dispositivo de crítica que tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. Não é que tu diz assim, eu sou antifascista e acabou o problema. Tu tem que lembrar que tu... E continuar agindo. A gente é homem, a gente é branco, a gente tem uma série de questões que às vezes a gente tá tão naturalizado. E aí que vem o bagulho do antifascismo. Tu prestar atenção, ouvir,
E aí a gente escolheu cortar. Eu acho legal tu falar, porque eu nunca tinha falado antes desse rolê de ter tirado música e de gente Pautas depois... inéditas dentro do Sonic Cast! E a galera pedir em show, a gente dizer, já não vai tocar mais. Sim, e que idade você assistiu nessa época, só pra ter uma noção? Cara, isso foi... A gente parou de tocar ela em 2013, né? Então, Mas eu digo, a composição dela é de que ano, mais ou menos? é uma música que eu acho que eu escrevi a letra lá por 2010, eu acho. Bom, nós estamos em 2022, 12 anos atrás. 12 anos atrás. Né? Muita coisa mudou, ainda bem, algumas pra melhor, né? Outras Sim, pra pior. pois é, já que tu falou da questão da desconstrução, que é até um papo que a gente tem direto sobre essa questão de sermos homens brancos e se dando conta de certas coisas. Quando eu pensei na nova temporada do Sonic Cast, tipo, sempre tendo um convidado, qual é o básico? É uma mulher e um cara, uma mulher e um cara. Não me vem botar programa que nem eu vejo, tipo, a galera falando de forma politizada e os convidados tudo homem branco, políticos, talvez. Mas daqui a pouco já mais velho, cara, eu tenho que minimamente dentro dessa lógica que eu acho que nós temos, se não igual, similar, assim. Cara, nisso aí, pelo menos eu tenho que pontuar, sabe? Tipo, nas dicas culturais da primeira temporada, era uma dica de um trabalho de mano, um de mina, um de mano, um de mina. E daqui a pouco, no mesmo programa, tinha um de mano, um de mina e alguma coisa LGBTQIA+, por exemplo, sabe? E os ouvintes ouvindo e daqui a pouco não se dando conta. Quando no último episódio que eu, tipo, abri a caixa de Pandora do Sonic Cast, eu falei, todo mundo assim, cara, eu nunca tinha me dado conta, tu tava entregando já isso pra gente sem a gente se dar conta. Quando tu faz, eu acho que é... Tu que tu entende, que tu chega na galera... A galera também começa a naturalizar, tipo que, pô, peraí, já que o cara falou, então realmente, vamos se dar conta, sabe? Isso é muito interessante. E, enfim, só pra, não que a gente não possa voltar nesse assunto, um dos motivos de tu estar aqui, como tu foi dica cultural na primeira temporada, pelo episódio lá 17, porque assim, outra vez tu já me botou uma coisinha que assim, cara, esse cara tá fazendo um troço diferente. Tu viu a primeira pessoa que no TikTok não dançou. Entendeu? Depois dançou, ok, mas assim, que começou a produzir um conteúdo lá que, por exemplo, assim, cara, eu produzo conteúdo na internet há 14 anos. E eu pensei assim, cara, eu não vou ter um TikTok, porque não é pra minha geração, não tem nada a ver, sabe? E aí eu pensei, pô, peraí, o cara tá lá falando de política, com a linguagem pra gurizada de agora, falando sobre coisa dentro do futebol, que é também uma realidade que a gente vive, de torcida, a gente saber o quão machista o esporte é e tudo que envolve. Mas, tipo, lá tu virou. Ou que seja pelos haters, mas lá tu virou. Sim, tem uma galera sim. que fala contigo. Eu pensei, cara, dá pra produzir um conteúdo legal lá. Tanto que eu tô gravando aqui contigo hoje, não sei quando o episódio vai ao ar, quantos vão estar, mas eu bati 11 mil no TikTok hoje. Sim. Cara, 11 mil pra qualquer coisa, nossa, antes de TikTok é uma coisa fora da impensável, curva. É impensável. Como é que bateu em ti o lance, tipo assim, de produzir o que tu já tava fazendo? Tipo, sair do Steve Raivoso, entre aspas, a questão política, falar nos vídeos e usar isso pro TikTok. Como é que foi essa transposição de sair só da cena underground rock pra jogar pra internet falando mesmo? Na verdade, eu sempre habitei em muitos lugares. Então, pra quem não sabe, sou professor de filosofia do município, dou aula em periferia, agora trabalho com educação de jovens adultos. Ao mesmo tempo, eu sou envolvido com torcida, né, no Grêmio. Eu sou um dos articuladores da primeira torcida antifascista no Grêmio. Desde 2014 eu tô nisso, dentro do estádio. E como tu comentaste, o estádio é um espaço muito... também muito perigoso em trazer essas pautas, né? E sempre meus amigos disseram... Assim, e alunos também, tu te comunica bem com a gurizada. E sempre tive preguiça, né? Eu disse, vou editar vídeo, vou cortar, chato pra caralho. Igual. Cara, eu continuo achando um saco, mas eu faço, né? E aí aconteceu que em fevereiro desse ano, teve o lance desse ano, ó, pra mim na pandemia o ano não passa, ano, né? nós estamos em 2022. 2021. E não pode apertar 22, lembre-se disso. Pega o teu violão. Em 2021, foi o lance do Monark, né? Que ele falou o negócio da liberdade de expressão. Enquanto isso eu estava fazendo minha tese, eu recém me doutorei na URGS, pesquisando a extrema-direita, mas também a radicalização em redes sociais e tal. E eu sempre fui mais de assistir, assim, eu só postava no Twitter umas coisas assim, mas não tinha seguidores, aquela coisa de tô vendo, como a maioria da galera. Quase falando pra si, pra sua bolinha. Tipo isso. Daí eu pensei, cara, isso... Eu respondi um tweet de uma conta grande falando de um elemento que tava de uma estratégia da extrema-direita que tava na fala do Monark. Certo. Que era a janela de Overton. E aí... Eu lembro do vídeo. A galera começou a curtir, compartilhar e perguntaram, tu tem TikTok, tu tem YouTube? Eu pensei, vou fazer isso em vídeo. Eu fiz um vídeo, larguei e o bagulho se enlouqueceu. Esse assim. primeiro aí do Monark era no Twitter ainda.
Não, mas eu já abri o TikTok e já coloquei lá. Ah, entendi. Já gravou o vídeo e jogou lá. Já joguei lá e aí eu botei no meu Instagram. Eu tenho o Instagram, o YouTube, o Twitter e o TikTok eu criei nesse dia. E aí eu botei e assim, bombou em tudo que é lado, Cara, mas. pra fazer um TikTok, recorte, eu acho que essa dica do episódio 17 devia fazer, sei lá, acho que um mês, eu acho que tá. Pode ser. Porque eu lembro assim, cara, eu pensei assim, cara, o Júlio fez um troço diferente. E essa é a dica cultural que eu quero lá no Sonic Cast, sabe? Daí eu pensei, cara, eu não tinha TikTok. Eu fiz o TikTok por tua causa. Porque olha eu pensei, só. por isso que eu tô te falando. Porque eu pensei, cara, o conteúdo que eu já faço na Crazy Arts, ou no Sonic Cast, ou nas outras coisas, eu pensei, cara, eu já tenho Facebook, Instagram, o Twitter, YouTube. Eu pensei, mais um troço, daí eu lance, tu botar lá aí aquela bolha maluca ali, chinesa, que a gente não entende o algoritmo, quando tu vê, tu posta o vídeo lá, quantos K tem esse teu vídeo aí agora? Esse vídeo teve 170 mil views e não sei quantos mil. E primeiro tu postou. O primeiro que eu postei. Ou seja, tu não tinha seguidor na rede social, o algoritmo não te conhecia. Esse primeiro vídeo me trouxe 10 mil seguidores de largada. Não entendi nem o que estava acontecendo, cara. E aí eu fiquei lá porque, assim, eu não curto muito TikTok, vou ser bem sincero, mas eu comecei a ver que tem muita produção de conteúdo dos outros. Porque ali fura a bolha, né? Claro, óbvio. Ali eu atinjo gente, até hater e etc, que eu não atinjo em outras redes. Então eu pensei, cara, vou fazer essa parada. E aí eu comecei a fazer e foi basicamente isso. Eu pensei... Eu sempre me percebi, porque eu sempre estive na rua e na universidade ao mesmo tempo. E eu sempre achei que eu tinha que fazer essa ponte, assim. Então eu me vejo muito como um comunicador de ciência, assim. Eu tento trazer coisas sem diminuir elas para uma linguagem... Sendo um professor, que é muito importante, né? Já tem a linguagem da sala de aula, daqui a pouco, de falar com uma gurizada que vai te ouvir, sim, entendeu? Porque tu tem que aprender a te comunicar, né? Porque o conhecimento, ele transforma a vida das pessoas, né? Pra melhor, ou a falta dele pra pior, né? E aí eu pensei, cara, vou tentar. E bombou, e eu pensei, tá, vou continuar fazendo. Tem épocas que eu fico mais preguiçoso, né? Que eu faço menos, mas eu sempre tô fazendo alguma coisa. E aí tá rolando super legal, assim. Eu comecei a conhecer gente da área, gente influente, comecei a ser chamado... 1 milhão de podcasts, Tipo Sonic Cast na tua casa, assim. Cara, e uma coisa que eu me propus desde o começo, eu pensei, se eu vou fazer essa batalha, né, essa batalha cultural de tentar produzir conteúdo e trazer coisas pra ajudar a galera, na medida do possível, todo mundo que convidou pra qualquer coisa eu fui. Assim, quase todo mundo, tirando... Não fez filtro. O meu único filtro é não ser os caras da Jovem Pan. Da Jovem Pan, ser cara de extrema direita, não. Aí não o Emílio Zurita te mandando e-mail, não precisamos, aí né, cara? Pânico eu não tô querendo, assim, tipo mas... Isso. Galera que tá pelo certo, eu aceitei todos e tem sido bem legal, assim, cara, porque tu tem essa percepção também... Tem gente de outras cidades, de outros países te manda mensagem, assim, tipo, porra, mandei... Ontem mesmo, a gente tá gravando isso, posso falar quando a gente tá gravando? Nós estamos... Hoje é 3 ou 4? Hoje é dia 4. 4 de setembro, vocês vão ouvir este episódio uma semana antes do primeiro turno. E aí ontem, dia 3, teve show do Dead Fish, que é a minha banda favorita. Que eu fiquei amigo do Rodrigo, vocalista. Ontem eu tava lá com ele. Vocês lá das lives do arquivo também. Foi o primeiro, eu acho. Foi o Rodrigo. E ele falou, cara, teu vídeo tava no... Minha mãe me mandou teu vídeo explicando o símbolo nazista, cara. Eu fiquei, caralho, velho, a mãe do meu ídolo... Deu a volta e começou a chegar nas vó e nas tias. Eu pensei, velho, isso tá uma loucura. É isso. Tu alcança a gente e assim, tu sabe melhor que eu, assim, a gente faz muito pela... ideologia, que não é uma coisa ruim, uma ideologia de achar que tá fazendo alguma coisa importante, que é ajudar, assim, vamos compartilhar o conhecimento, mostrar que outras coisas são possíveis, até o TikTok, não é só dança, tem muito conteúdo, tem o teu, tem o meu, tem de um monte de artista, tem um monte de gente fazendo um monte de parada a fuder que tá lá, né? Exato. Então é uma plataforma que dá um alcance. E o lance a verdade, o que tá por trás de qualquer arroba são seres humanos. A ferramenta e como tu vai fazer, aí eu acho que é a habilidade de cada um. Isso. Sim. Mas, cara, isso tu falou, por exemplo, de se realizar, entre aspas. Cara, isso aqui que nós estamos fazendo agora, e agora posso quebrar a quarta parede, a quinta, de qual parede for, que eu te falei do lance da Gabi. Eu pensei, cara, eu tenho que mandar mensagem pros Júdios, inclusive te agradecer por tudo. Então, assim, pro cara me receber na casa dele, sinal que ele sabe o que tá rolando ali de verdade, entendeu? Porque eu pensei, não vou tirar o cara da função dele, chamar ele lá no Estúdios Crazy Art Sonic pra gravar lá. Não, vem aqui perto, entendeu? E ela assim, não, manda que ele vai querer, se ele combinou contigo, ele vai fazer. Então eu pensei, não, isso aqui é de verdade, sabe? Porque, tipo assim, a gente já se conhece há um bom tempo, né, cara? Sim. E daqui a pouco parar pra trocar uma ideia real, pra daqui a pouco, assim, a galera que, conhece o Sonic porque pintou uma camiseta não sei o que, conhece o Renato porque tem a banda, mas tipo...
sabe? Sim. É isso aqui que eu acho que é o lance da verdade, sabe? Isso é muito importante, sabe? Então, mais um agradecimento por tu ter Totalmente, entendido qual é a jogada disso aqui. E já que tu falou sobre se realizar, e aí que eu queria chegar, tu atualmente faz parte de um cast muito foda, que é o Batcast, Ah, do sim. Viário e do Catani. Como é que foi a puxadinha dos dois prof ali pra te chamar pra fazer a coluna das quarta-feiras, que eu já acordo de manhã assim, que voltei da minha corrida matinal, tô tomando banho, vamos ver uns 7 minutinhos de fervor do Judes no microfone ali, como é que é essa parada aí? Então, o Viaro é meu amigo há muitos anos, eu fui vizinho dele, eu conheci ele como vizinho de prédio, assim. Tá se mudando pro Rio, acho, né? Tá se mudando. Inclusive, a gente ficou bem amigo quando um Doberman de uma vizinha ficou com a porta aberta, ele não conseguia entrar no prédio, não conseguia sair, a gente chamou o bombeiro, uma história loucaça. Os cachorrinhos. Os cachorros lá. Quer contar aí? Arquivo confidencial. Não, posso contar. Foi. Cara, pode contar. Tinha uma vizinha no primeiro andar lá que ela era. Eu acho que ela era médica, passava o dia fora, e ela tinha um labrador bonitaço, assim, um Doberman gigante, um pônei, assim. Sim. O Cerberus, assim, do AIDS. Nossa. E aí eu morava no mesmo prédio que o Viaro, eram umas 10 da noite, e tava pra chegar a minha companheira na época, a Natasha, que inclusive é uma das minhas melhores amigas até hoje. E aí ela tava pra chegar em casa, e eu fui descer. E o Viário estava voltando do supermercado. E quando eu tô descendo no meio daquele breu, porque é um prédio antigo, tu tem que apertar o botãozinho, né? Ele não acende a luz pelo sensor de movimento. Tá. Eu vejo 2 olhos vermelhos no meio da escuridão me olhando. Quando eu me dei conta que era o Doberman solto, Uau! porque o que aconteceu? A porta não ficou bem fechada. Ela encostou e saiu. E em algum momento os cachorros foram lá se aloprar e conseguiram abrir a porta. Meu Deus do céu. Eu virei em perna, era 3 andares, eu virei em perna, me tranquei. E aí Tu virou o Sonic nesse momento. Eu virei o Sonic, sem ser do New Metal. Virei o Sonic do Do punk HC, rock, do aham. HC. E aí comecei a falar com o pessoal do prédio, vieram, tô aqui fora, eu não entra, meu. Tem um cachorro aí. A gente chamou o bombeiro, levou 2 horas, o bombeiro tava com medo do cachorro. Foi um caos. E aí o Viaro, a gente ficou mais amigo ainda com essa Sim. história, deu risada. Depois, né, na hora a gente tava desesperado. Desesperado, óbvio. E aí eu comecei, o Viaro já tá há um bom tempo na internet, né, no Twitter principalmente, Sim. ele tem um alcance super bom. E o professor Catani também é amigo do Viaro há muito tempo. E aí eu comecei a fazer os vídeos e tal, e o Viaro sempre me disse, cara, faz rede social, começa a fazer, produzir conteúdo que tu é bom e tal. E aí quando começou a bombar, ele disse, tu não quer gravar assim no podcast? Ele me entrevistou 2 vezes no Batcast. E daí depois da Eu ouvi. segunda ele disse, cara, tu não quer fazer uma coluna toda semana? Eu disse falar sobre o que tu quiser, do jeito que tu quiser, sem editar, só vai. Assim é tribom, né, cara? Eu falei, então tá, então vamos. E aí eu comecei a participar, e é bem interessante, porque eu ainda tô pegando, a dinâmica é diferente, né, do podcast. Eu sempre participei como convidado. Sim. Agora, produzir sozinho uma coluna, basicamente, né, uma coluna sim. opinativa ou trazendo alguma coisa, só que é bem legal, assim, porque tu tá comentando, a gente nunca tem a dimensão do alcance que a gente tem. Então, teve outro dia que uma das gurias da limpeza da minha escola falou assim, eu sempre escuto domingo fazendo comida, tu falando. Olha E, só. caralho, velho, assim, Isso tipo, é muito maluco. ela me escuta, sabe? A tia da cantina, a pessoa que a gente tem mais respeito na escola, alunos, professores, né? te acompanha. É Deus, né? Quem dá o rango é Deus. Exatamente, isso é sensacional, cara. Escuta, então eu comecei a participar por causa disso. Achei bem propício, assim, é legal experimentar nessas mídias, porque na real não adianta a gente ficar. A gente que é um pouco uma geração anterior A às gente é mídias sociais. pré-internet e quando foi se dar conta já tava com umas coisas rolando. Tem que aprender. ali, né, e não cara? adianta a gente ficar nesse ranço de os jovens agora são assim e ficar condenando. Cara, tem que aprender a fazer as coisas e tem que aprender a disputar também os espaços. Senão, se a gente não fizer, vai o monarca fazer. Exatamente. Vai um neonazista fazer, vai gente escrota fazer. Então vamos a gente ocupar esses lugares, né? E outra, a galera de agora, vamos botar assim, quem nasceu 90 pra depois ali, já nasce com o chip pronto, já estão desbloqueando o Sim. aplicativo, baixando coisa, e nós estamos ali, peraí, onde é que hoje dito isso aqui, não sei o que, sabe? Minha sobrinha Luísa, que tem 5 anos, a Lulu, quem segue no Instagram. Quer mandar um já beijo pra conhece. ela aí? Quero mandar um beijo pra Luísa, Lulu, que agora ela está numa tara por igrejas, eu não sei porque ela quer ir em igreja, Ai. ela adora igreja, e aí eu acho que minha irmã pariu a anticristo, né, ela vai começar gostando e vai, porque eu não vou deixar, Você né? não quer que eu traga ela pro meu lado aqui, pras igrejas pentecostais, tá ok? Eu vou ensinar Nietzsche pra ela, assim que ela conseguir entender pra Como é que o escreve, anticristo. Nietzsche? Eu ainda não aprendi. E aí, mandar um beijo pra ela. E ela, desde pequena, ela sabe pesquisar voz no YouTube, assim, tipo, o que ela quer ver.
Com 3 anos ela sabia e eu demorei anos pra entender como é que funciona esse rolê. Como é que pode, né, cara? E ela sabe, tá ligado? Ela decora as danças do TikTok, ela grava, ela faz tutorial de make desde Ela os fez 4 fazer anos. dancinha no TikTok, né? A minha única dança, inclusive, no TikTok foi quando eu tava lá, ela falou do jeito dela, Dindo, faz danchinha. Aí eu falei, tá. E aí a gente gravou a minha única dança, que foi no meu TikTok, é todo vídeo sobre extrema-direita, política. Com ela. E aí eu dançando com ela todo errado. Mas é isso, essa geração, a galera manja assim desde pequena, é impressionante. Então, a gente que é já mais velho, a gente tem que estar nesse lugar também, idade né, tu tá, cara? meu? Eu tô com 39. Pô, tu é mais velho que eu. Eu vou fazer 37. Eu durmo no formal, segundo meus alunos. Pô, tá bem. Mas ainda só pra voltar um pouquinho pro Batfest, eu te falei esses dias assim, cara, que nem tu falou de tá acostumado a participar do podcast, tipo, host ali, né? Chamando o papo, quando tu criar. E aí teve um dia que tu fez uma coluna, eu acho que um pouco mais de sangue nos olhos. Eu lembro que eu ouvi a coluna, eu pensei, não. Esse aqui eu vou mandar um áudio pro Jesus assim, cara, grava todas assim, grava, sei lá, ou com ódio, ou tipo, malha antes e vai, tipo, ouve todas as notícias e vai, porque a verdade quando ela vai pro microfone e a galera capta, é muito mais de verdade. Eu lembro que alguns episódios do Sonic Cast, quando eu fazia, tipo, mais, tipo, num dia que eu não tava tão bem, a galera assim, cara, eu acho que hoje tu tava meio triste, né? Putz, daí eu só me proponho a gravar quando eu tô pilhadão. Muito pilhado. E a galera, tipo assim, que nem fala assim, eu vou na academia e eu corro mais que tu, entendeu? Porque eu tô ali contigo e loqueando junto, sabe? Mas só pra ficar no lance aí da crianças e etc e tal. Aliás, ela tá com a camisetinha do Grêmio nesse videozinho, não? Sim, eu dei uma camisa do Grêmio pra ela. Eu tinha dado quando ela era pequena, ela pediu uma nova e eu fui depois de 2 anos e meio por causa da pandemia, né? Não queria visitar, e aí eu dei ela não tira. Ela tá com 5. Ela usa o dia todo, assim, até pra lavar é um sofrimento ela ficar brava. Já. Tu é professor, né, cara? Como é que tu tá dando aulas questão de grupos na web também, né, cara? Sim, eu sou professor de filosofia. Quer falar um pouco disso aí também? Sou professor de filosofia, fui professor de inglês muito tempo. E dou aula de violão, guitarra, tudo mais, mas o que eu mais dou aula é filosofia. Além de trabalhar na escola, né, eu dou aula em educação de jovens adultos, na CEMET Paulo Freire, aqui em Porto Alegre. Eu comecei por causa do TikTok, dos vídeos, o pessoal começou a me perguntar se eu não ia fazer grupo de estudos. Tipo, acharam legal o jeito que eu comunico, acharam que eu sou bem didático. E aí eu abri 2 grupos de estudos que eu faço num esquema que eu até vou explicar rapidamente. Eu fiz um grupo nas quartas-feiras de noite. Quem quiser entrar, só me chamar no Instagram, lá no Need for Speed. De introdução à filosofia. Eu tô estudando do zero. Galera que nunca leu nada, a gente tá pegando lá os gregos. E eu mando todos os textos, a gente grava os encontros para quem entra depois e escuta. E um grupo nos sábados, que é um grupo de leitura dirigida. Então agora a gente tá estudando a história da sexualidade do Foucault. E eu vou ajudando, eu vou orientando. E ele tem um esquema, esse grupo, que é o investimento é de R$100, tá? Por mês. Só que eu sempre pergunto para as pessoas se elas estão de boa, se ficaram mal. Se não estão conseguindo, eu dou bolsa de metade, minha bolsa ou bolsa inteira, porque tem custeio solidário também. Tem gente que diz assim, isso é muito doido, tem gente que diz assim, eu quero pagar uma bolsa pra fulaninho estudar. Então eu tenho aluno e aluna de todo o país e gente que tá fora do Brasil, gente assim que não tem como pagar de jeito nenhum e tá estudando filosofia porque sempre quis estudar, então tá no meu grupo. Então rola assim, também não é uma coisa, tipo, eu expliquei o valor também pela coisa de... Eu sempre gostei de educação popular, sempre trabalhei em escola pública. Então eu tenho essa preocupação, assim, eu sempre digo, tu não vai deixar de estudar querendo estudar comigo. Certo. Tá mal de grana, não tem problema, vai estudar sem precisar pagar, depois ficar melhor, a gente combina. Esse não é o problema, porque assim... Eu não sou um capitalista, né? O capitalismo é essa coisa que te impede de ter relações se não tiver o lucro envolvido. O lucro, né? Todo mundo tem que pagar conta, sobreviver, mas eu falo isso porque eu também fiz muito curso, aprendi muita coisa de graça de gente que quis me ensinar as coisas, assim. E quando tu trabalha na vila, tu vê que é muito na ajuda mútua, assim, da galera se ajudar. E essa é uma coisa que a gente tá perdendo, que eu acho muito, muito bonito, muito foda, assim. Cara, sabe fazer uma parada, tu trabalha com isso, tu tem teu sustento, mas também pensa sempre assim, pô, vou dar 1, 2 vagas, ou talvez 5 se conseguir, pra gente que quer aprender, sabe? Porque às vezes isso vai ser uma ponte pra essa pessoa mudar de vida ou conseguir algo melhor, assim. Mas sei lá, eu só sei costurar. Cara, tem gente que vai aprender a costurar contigo. Exatamente. E que vai fazer uma diferença brutal na vida. Então é isso, a coisa de compartilhar conhecimento, e todo mundo tem conhecimento, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem.
E essa é uma coisa importante que o Paulo Freire ensinava, né? Falando como eu sou professor do Paulo Freire. Há diferentes saberes. Não há um melhor que o outro. E todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo tem algo pra compartilhar, sabe? E isso é uma coisa que a gente... Eu bato muito nessa tecla. A gente tem que aprender a compartilhar as coisas. Exatamente. Ah, não tem como ser presencial. Cara, faz um curso online, faz uma parada, sei lá, ajuda alguma coisa que todo mundo tem pra ensinar, cozinhar, sei lá, qualquer coisa. Tudo é conhecimento, né? Era o que eu te falei no off, tipo assim, o cara quer encomendar maquete com Sonic, ele vai pagar. Porque custa caro, porque é demorado de fazer. O Sonic quer, Sonic faz de graça. Sim. Porque a contribuição do Sonic pra arte dele e pra todo mundo que vai consumir. Tipo, ali é o autoral do negócio. Sim. A maquete tem arte, tem artesanato, tem estudo, tem geometria espacial, mas é uma reprodução. O Sonic Cast é autoral. E quando a galera entende isso, por exemplo, tu falou do Pedro. O projeto do Pedro, eu divulgo no Sonic Cast. Pra ajudar o projeto do Pedro, custa R$1 por pessoa. Sim. Quantas pessoas entendem que tu vai fazer um pix de R$1, que tu vai avisar aquilo e vai mandar pro outro, vai fazer o outro, que é o lance da corrente do bem? Cara, é uma coisa... Quando tu quer ajudar, existem formas. Sim. Tá por aí, a galera... Tu explica do teu jeito, dentro da tua aula, tem no Sonic Cast, tem várias galera fazendo. E é importante ter isso, sabe? É muito necessário, na verdade, né, cara? O artista entender, ou o professor, ou o ramo que for, que vai ter coisa realmente, que, como tu disse, a gente precisa pagar a conta, mas tem coisas que a gente precisa... É o nosso retorno por aquilo que a gente construiu, cara, porque senão não faz sentido tu tá aí fazendo, entendeu? Totalmente, a gente tem que sobreviver, né? Mas essa preocupação de retorno social é uma coisa importantíssima, né? E acho que com a pandemia ficou mais que evidente... Latente pra caramba, né? O quanto artistas e professores são fundamentais pra nossa existência, né? Sempre foram muito maltratados. É aquela coisa, todo mundo maratonou todos os Netflix, botou todos os filmes em dia na pandemia, tá? E cara, tudo gravado há muito tempo. A sensação que a gente se encontrou lá pra ver os tortos depois da pandemia, cara, o primeiro show que a gente viu. Tu lembra nós de massa, nós olhando com o olho brilhandinho, assim, cara, que troço foda. Num show tinha 30 pessoas, um lugar pequeno, todo mundo vacinado e tal. Cara, foi um dos melhores shows da minha vida. Eu falei no Sonic Cast na primeira temporada, acho que foi no 16 ou no 15, porque assim, cara, foi uma coisa... Porque assim, foi durante o período mais caótico da nossa vida, mas nós botamos uma máscara, nós se vacinamos, a gente comprou um negócio, tudo avisadinho, tipo, nós conseguimos fazer um rolê dentro do que a gente acreditava. E quem tava ali, tipo assim, tá, eu sei que tu te vacinou, tá aqui, nós estamos de máscara... Mas a gente precisa viver um pouco também, porque já querem evitar que a gente respire, né? E era o quê? O viver era a música, né, cara? Era arte. A gente foi uma experiência quase catártica. Foi muito Eu me lembro que eu saí exausto. Pô, eu tô acostumado. Não, e outra, um verãozão, calor desgraçado, nós de máscara, derretendo lá dentro, mas tipo assim... Valeu cada gota de suor aqui. Totalmente, cara, catártico o negócio. E a arte é isso, né, cara? A arte é um negócio que faz falta, não adianta, assim, toda uma corrente. Eu vou ter que me segurar, que eu sempre vou falar da minha pesquisa. Segurar por quê, velho? Aqui o Sonic Cast é pra galera soltar. Mas toda essa galera, não por acaso a extrema-direita, ela ataca os artistas, né, com a Lei Rouanet lá, que é Lei Rouanet, que fala, nem sabe falar direito aquele Lei Rouanet, eu não sei mesmo, ok? Você fala mal de artista. Aqui, lá ele é o Jair, aquele já foi, né? Que pra nós ele já foi, ele já foi embora. Se tudo der certo, sim, estaremos nas portas dele, isso aí. Esse episódio é pra isso, pra vocês pensarem, meus amiguinhos. E sempre é muito atacado, e eu acho sintomático que a extrema-direita ataca muitos artistas e os professores, são os inimigos deles. Bom, aqui se juntou os dois inimigos do... Totalmente. É tipo a fusão, assim, unindo forças pra nível antifascista. É isso mesmo. Cara, só pra gente... Já que tu falou que a tia da Mirena, tu falou que te ouve no domingo, eu botei assim, ó, que é uma mini pauta, assim, ó, perguntas da tia da padoca, porque assim... É super importante ter tu, professor de filosofia, mas com a linguagem que vai atingir a galera que quer entender o símbolo. Por exemplo, a gente tá gravando isso aqui numa data, a galera vai ouvir quase que umas 2, 3 semanas depois. Porém, a Cristina Kirchner poderia ter morrido com um tiro na cara. Estaríamos na Argentina com a guerra civil e o cara que fez isso tinha um sol negro, né? É esse o nome, né? No cotovelo. E aí tu vai lá e tu explica, tu já tava explicando esse símbolo um tempão atrás, daí quando a galera vê agora, o Judas falou não sei o que. Como é que assim, na forma mais simples de explicar, se é que é possível, porque o tempo é teu, tu tá aqui pra brilhar e pra ser o Judas e enlouquecer, como é que tu explicaria pra alguém que não tem nenhum grau de entendimento ou não quer entender a palavra fascismo? Bom, vou tentar explicar. Fascismo é uma corrente política
que pressupõe, primeiro, que é nós contra eles. E o nós é sempre o meu grupo, normalmente é o grupo étnico, como, por exemplo, os alemães brancos superiores, mas o brasileiro patriota de verdade, que luta, que está numa guerra quase espiritual contra os inimigos. O fascismo, ele não aceita a dissidência, ele não aceita a divergência, ele quer eliminar o outro, ele não quer discutir com o outro, ele não quer vencer o outro numa eleição, ele quer matar o outro. No horizonte é isso, vai dizer assim, tá, mas os bolsonaristas, o bolsonarismo é uma vertente neofascista, porque o fascismo histórico, ele nasce lá nos anos 20 e 30 na Itália. E aí tem o nazismo, que nasce como fascismo, mas ele se desenvolve também um pouco mais forte na questão da pureza racial. Depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 45, tudo que vem depois é neofascismo ou neonazismo, porque é novo. Não, de novo, sim. Mas mantém essa estrutura de meu grupo é superior, quem não é da gente vai ter que ser eliminado. Por exemplo, o bairrismo gaúcho, ele tem elementos do fascismo. Tem cara que fala assim, o cara baiano não trabalha, nordestino é tudo burro. Isso é um elemento clássico do fascismo, que pressupõe, quando tu diz isso, que meu grupo e eu sou melhor, e a galera lá de fora é ruim. E no fundo, o sonho do fascista é que morram todos que não sejam iguais a ele. Exato. Então o fascismo, ele é uma teoria política que coloca no horizonte a eliminação de todo mundo que seja diferente a eles. E o diferente a eles é não ser branco, o diferente a eles é não ser heterossexual, o diferente a eles é não ser cristão. E um cristianismo muito bizarro, porque qualquer pessoa que já abriu a Bíblia Eu nunca vi Cristo segurando uma arma, mas ok, né? Enfim. Nunca, mas ok, né? Enfim. Nunca ninguém entenderia um Cristo da Bíblia fazendo apologia à morte, né? Mas o fascismo, resumidamente, é uma corrente política que visa a eliminação de qualquer grupo que não seja o grupo fascista, que elege o que é melhor. E quem não for isso, não é nem que eu assim, vou te tolerar. Não, o meu sonho é que tu seja eliminado da Terra. Então esse é o problema do fascismo, que é uma teoria, então, que coloca no seu horizonte a morte. Ela sempre está no horizonte do fascismo. E a morte, ela não precisa ser só a morte física, ela é uma morte simbólica. Ela é uma morte que faz apagar o outro. Exato. Então, o apagamento da história dos povos originários, o apagamento da comunidade trans, a violência verbal, psíquica e além da violência física estão sempre no fascismo, seja o histórico italiano de Mussolini, o nazismo de Hitler e as outras experiências à época do começo do século XX, seja o neofascismo ou neonazismo, bolsonarismo, Trump, Duterte nas Filipinas, Orbán na Hungria, Duda na Polônia, e aqui a lista é grande, infelizmente, de projetos neofascistas, cada um com suas particularidades, porém compartilhando aquela ideia de o que tem igual o Trump, o Bolsonaro, o Orbán? É nós contra eles. A gente quer a eliminação deles. Sim. Então é por aí para entender o fascismo. Cria-se um alvo e se ataca, independente da forma. O fascismo, ele não existe se não existir uma construção na imaginação das pessoas, que somos nós, os bons, contra eles, os maus, que querem a destruição do país, do nosso povo, da nossa raça, etc. Quantas pessoas será que vão achar que é nós contra eles que vão chegar aqui só pra ouvir esse episódio, assim, será? Eu não sei, mas tomara que venha alguém, né? Porque tem almas a serem salvas. É tipo assim, o Sonic Cast tá tão lindo do Sonic assim, o Sonic, tu quer cancelar o Sonic Cast? Não, cara, não quero. Eu já tava falando isso há um tempão, mas as pessoas não querem captar, então agora hoje é meu cara, é pra falar mesmo, entendeu? Eu anotei aqui, velho, assim, algumas frases que foram, assim, que eu ouvi durante a semana, ouvi naquele debate que teve na Band, o primeiro de todos, assim, que eu pensei assim, cara, puta, eu vou jogar essas aqui no colo de Jesus, quero só que ele comente do jeito dele, assim. Então é aquele momento assim, velho, tudo que daqui a pouco tu queria fazer no Batcast tu não pode, ou daqui a pouco tu quer fazer no TikTok tu não pode. Aqui é liberdade total, aqui é liberdade. Uma delas é o seguinte, a frase era assim, o Brasil que dá certo é do setor privado. Vamos privatizar tudo. Chega de estatizar. Vamos atrair o capital exterior. Que foi no debate ali que teve na Band, quem disse foi o Felipe Dávila. Sim. O que tu acha de uma frase dessa, num pseudo desse cara, óbvio que não vai ganhar, mas um cara desse ganha a eleição? É um Amoedo genérico, né? É totalmente genérico, né? Eu acho, eu até vi um tweet que eu dei muita risada, que dizia assim, o Amoedo do Partido Novo, ele é uma espécie de James Bond, cada edição um ator diferente interpreta o Amoedo do Partido Novo. Sacanagem. Pô, é perfeito. Esse cara, ele basicamente é o que a gente chama na teoria econômica e política de um neoliberal, que coloca na empresa como a salvação de tudo.
como se a empresa não falisse, como se a empresa não tivesse corrupção e como garantir direitos às pessoas fosse uma questão de dar lucro. O Estado não é uma empresa para dar lucro. O Estado ele tem que prover direitos, moradia, saúde, educação. Privatizar as coisas é uma resposta ridiculamente fácil que não resolve, porque se privatizarem a escola pública, tá? Quando o meu aluno chegar na escola, ele vai continuar passando fome, passar continuando sem ter acesso à saúde, vai continuar em grau de miserabilidade, sem capacidade para lidar com conteúdos, porque uma pessoa com fome, uma pessoa em grau de miserabilidade, uma pessoa com doença e sem apoio psicológico de saúde, tanto física quanto psíquica, não vai aprender nada. Tu pode dar na mão do Bill Gates, que não vai resolver nada, é um problema social. Só que esse discurso, o que ele acoberta? Com fome, acho que ninguém aprende também, né? A ideia de fundo é, os ricos têm que ter direito, porque quando tu privatiza, todo mundo sabe o que é um hospital público e o que é um hospital privado. Quando a gente se quebra, a gente vai no HPS, Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. O rico vai no Moinhos de Vento. Exato. Se privatiza o hospital de pronto-socorro, o que eu faço? Eu ponho uma madeira em casa. Não por acaso, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos não há um SUS, né? O brasileiro tem síndrome de vira-lata, acho que dos Estados Unidos o tempo inteiro, né? Pra variar. Pra mim, o ápice dessa colonização da cabeça de brasileiro é achar Las Vegas bonito, porque é a cidade mais feia do mundo. É um monte de coisa de motel gigante, né? Com aqueles letreiros bagaceiros. E a galera, gastando água no meio do deserto. Viciado em jogo, coitado ali, fica assim, cara, sai daí, meu. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos não tem SUS. E o que tem nos Estados Unidos atualmente? Eles têm uma epidemia de opioides. Ópio é um alucinógeno que vem de uma planta que foi muito usado na Idade Média e até o século XIX, que faz diminuir a dor, opera como uma morfina. Como os estadunidenses, os pobres ou classe média, não tem como pagar um hospital, eles começaram a se viciar em ópio e outras drogas para lidar com a dor. Então tem gente que se costura em casa porque não tem como ir no hospital. Tem gente que tá lidando com câncer sem poder se tratar. É aquela piada do se o Breaking Bad fosse gravar no Brasil, não tinha 7 temporadas, os caras iam se tratar no SUS e tinha um episódio. Estou com câncer, beleza, vai passar lá no Clínicas e tu vai começar o tratamento, valeu. É de graça. É muito mais fácil. Outra que eu botei assim, ó, sobre fundo eleitoral, essa aqui quem falou, eu acho que foi a Soraya Tronic, que se tu juntar quase Sonic, mas essa aqui não precisa, tá? Que eu assim, ó, sobre fundo eleitoral, ela dizia, ó, sem ela, nós mulheres não teríamos acesso a uma campanha igualitária. Eu não estou falando aqui sobre a questão machismo e tal, uma mulher com essa visão, até que ponto isso faz sentido ou não? Eu gostei que, eu fico muito no Twitter, né? Alguém botou assim, eu adorei esse debate da Band, eles inventaram até candidato, assim, que nem essa Soraya Tronic, que é uma senadora que se elegeu na base do PSL do Bolsonaro, né? Ela tem foto com o Bolsonaro. O que ela tava falando? Ela tava respondendo o Felipe Dávila, que esses caras, esse pessoal do Partido Novo, eles dizem que são contra o fundão, fundo eleitoral. Só que ele tem um patrimônio de 26 milhões de reais, ele consegue fazer uma campanha. Agora, a Karen Santos, que é de Porto Alegre, uma vereadora da bancada negra, o Matheus Gomes, a galera da bancada negra de Porto Alegre, que vem da periferia, se não tiver um fundo eleitoral, vai fazer campanha como? Os caras que têm 30 milhões e são bancados por grandes construtoras e Itaú por trás, como o Partido Novo, é barbada dizer eu não gasto nada. Agora, a galera que é da periferia vai fazer o quê? E outra coisa que ela está se referindo é que tem uma lei recente que os partidos têm que ter um número X de candidaturas de mulheres para designar a verba. O que aconteceu, por exemplo, o PSL do Bolsonaro, na eleição dele, teve candidatas laranjas para cumprir aquela cota, assim que não chegaram a ter voto, ou tiveram 1, 2 votos, né? A pessoa vota nela mesmo, e driblaram essa legislação. Na verdade, esse fundo, agora, o que pode ser questionado é quanto do dinheiro vai para esse fundo. Agora, ele precisa existir para existir uma democracia que as pessoas consigam fazer sua campanha quando elas não são do Partido Novo e não tem 26 milhões de reais na conta do banco. Pois é, né? Em dinheiro vivo, assim, né? Com os imóveis, assim, né? Muito bacana. Tem uma família aí que gosta de comprar. Eu acho muito... Me lembra aqueles desenhos quando o cara é criança e o cara abre uma mala cheia de dinheiro, assim, tu
Criou aquela coisa lúdica, nossa, que legal, um monte de dinheiro, assim, né? Porque deve ser bem honesto o cara poder chegar com o dinheiro vivo, assim. É o que eu falei. É que ele não quer privilegiar os banqueiros, tem que pensar que ele tá sendo bonzinho. Não, é o que eu falei o dia que eu vi a notícia ali do Clã Bolsonaro ter comprado imóveis, 51 imóveis com 25 milhões de reais em dinheiro vivo. Eu disse, cara, como é que a gente vai criticar o presidente e a família dele? Quem nunca ficou triste um final de semana e não saiu pra comprar um imóvel de 2 milhões? Óbvio. Né? Eu faço isso todo final de semana. Quando eu tô triste, eu vou comprar uma cobertura. Eu vim aqui pra hoje, pra gente escolher junto, tá ligado? Boa. No teu prédio aqui, montar um heliporto aqui em cima. Tinha botado mais uma, que essa aqui eu acho que um cara que a gente concorda, mas a frase eu achei interessante, já que tu é um professor, que o Olívio Dutra falou certa vez o seguinte: ler menos Marx e um pouco mais de Paulo Freire. É muito interessante essa frase. Inclusive, encontrei hoje, nessa data, dia 4 de setembro, encontrei o Olívio Dutra fazendo campanha de bike. Ah, claro. O Olívio Dutra é o único... Cara, ele é de verdade, né? Eu dei um relato de fé, assim, porque quando eu era piá... Nós aqui, né, para espraiar aqui no Sonicast, não é? Quando eu era adolescente... Que eu era punk anarquista de apartamento. Pra mim tu ainda é com essa cara de 39 aí que parece que tem 15, mas enfim. E eu dizia, todos os políticos são iguais, que é um discurso burro pra caralho, né? Mas quando a gente é adolescente faz muito sentido, que a gente é contra tudo. A gente que é anarquista pra caralho. É um discurso burro apolitizado, né? Mas eu era piá, eu podia. Mesmo nessa época, eu pegava ônibus e às vezes eu encontrava o Olívio e eu pensava, o único político que eu respeito é o Olívio Dutra. Ele pegava ônibus contigo. Ele pegava ônibus. E essa frase dele é muito interessante porque ela tem uma camada muito profunda. Porque o Olívio Dutra é um cara de esquerda da origem do PT, né? O PT era mais de esquerda ainda. Um cara que leu Marx, com certeza, entendeu Marx. Só por que ele fala ler mais Paulo Freire? Porque o Marx... Pelo menos da linguagem também um pouco, né? Além da linguagem, a gente tá falando de um europeu que viveu no século XIX. Outro contexto. Outro contexto, que nos deu ferramentas muito boas para entender o capitalismo e a ordem exploratória do capitalismo. Só que Paulo Freire é o cara que alfabetizou gente adulta que nunca tinha visto letra. O cara pedreiro com 70 anos, só sabe ter o conhecimento dele, mas não sabe formalizar. E aprendeu e criou um método, que é um método famoso no mundo todo, e não por acaso a extrema-direita ataca o Freire, né? O cara é só referenciado em Oxford, Harvard, o Diabo 4, mas a extrema-direita brasileira acha que ele é o problema da educação ruim. E ele diz isso no sentido, cara, a gente tem que saber se comunicar e saber ler o nosso contexto. Não adianta tu ler Marx em alemão, tu não consegue falar com o porteiro do teu prédio de um modo que vocês consigam trocar a ideia, e não só tu passar a ideia. Tu entender o anseio dele, entender as ideias dele. É aquele problema que às vezes eu acho assim, o cara é muito politizado ao ponto de quando a pessoa vai ouvir, que é o lance do que eu falo que é a tiazinha da padoca, assim, esse cara é muito arrogante, não entendi nada que ele fala mesmo. Poxa, não é muito mais legal ter uma linguagem que eu vou fazer tu entender o que eu tô querendo te dizer, e aí tipo... E te ouvir também. Paulo Freire ensina isso, né? Exato. A partir da escuta da realidade do outro, que tu constrói conhecimento com ele. Não adianta eu chegar lá para meus alunos que eu trabalho com um método freiriano no EJA, né? Não adianta eu chegar para meus alunos que têm 70, 60 anos ou têm 16 anos, mas estão em abrigo cumprindo medida socioprotetiva ou foram abandonados pela família e dizer, galera, vamos ler aqui, sei lá, Platão. Não faz nenhum sentido. Agora faz sentido eu perguntar, pô, como é que vocês lidam aí? Como é que é para vocês, assim, lidar com sofrimento? Como é que é passar fome? E a partir daí, em algum momento eu consigo chegar em alguma ideia do Platão, às vezes sem dizer que era Platão ou Heráclito ou quem quer que seja, para dar uma luz, um modo de ver. Mas tem que partir do interesse. Tu tem que aprender a escutar. E às vezes eu acho isso, eu critico muito isso na esquerda, principalmente universitária, que tá aprendendo na universidade. Cara, vocês não são professores do mundo, vocês não vão libertar o mundo. A gente tem que conceder a dignidade das pessoas que não tem o capital cultural que a gente eventualmente tem por ler X ou Y, ter tido acesso à faculdade X ou Y, de ensinar as pessoas. Eu aprendo muito mais com meus alunos, ou quando eu trabalhei com população de rua, do que eu aprendi em anos de faculdade. É outro... Que é a vivência real que tu tava falando. É uma vivência real que carrega sabedoria. E tem gente que parece que se não lê num livro, ou não lê com referenciado pelo X ou Y, não encontra o conhecimento. O cara fica só na referência e a prática, que eu acho que eu botar a mão na massa e fazer, tu não acaba não tendo, né, cara? Que inclusive, agora citando Marx, é a tese 11. A tese 11 do Marx é: os filósofos já interpretaram o mundo, chegou a hora da gente agir. É isso. Com essa, a gente vai para um intervalinho do Sonic Cast, que é o momento que o Sonic vai fazer um xizinho, etc e tal. E na volta, o Júlio segue porque o clima tá muito bom. Só um pouquinho.
companheiros e companheiras, companheiros ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Olha, nunca na história desse podcast se falou tanto de política de forma tanto habilidosa. Nunca na história desse podcast se falou tanto de metalinguagem, do humor, a coisa séria, companheiro. Tô muito feliz de ouvir esse papo desses dois garotos. Então, olha só, no tocante a isso daí, não tô gostando não. Na verdade, é só pra avisar que nós, tanto o Molusco quanto eu, fomos juntos com o Sonic visitar o Júdice. E aí eu quero ver se ele vai ter coragem de falar na minha cara as coisas que ele fala na internet, já que ele é do Steve Raivoso. Quero ver se ele vai ficar o Steve Mancinho. Então agora fique com os próximos momentos no tocante a isso daí, do papo dos dois jovens anarquistas, filhos da... Isso, companheiro, respeita os dois. Agora fique com o restinho da conversa do Sonic com o Judas dentro do podcast Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, companheiro. Bom, voltamos aqui no nosso pós-pipi, pós-cafezinho, etc e tal. E com o Judas aqui ainda, eu pensei assim, bom, eu vou chamar assim no nosso universo Sonic Cast, Crazy Art Sonic Name, maluquice, nós temos os presidenciáveis também, né? Nós temos aqui o Molusco. Olha, companheiro Judas, fico bastante feliz de você estar recebendo o Sonic na sua casa. Ele veio junto naquela sacolinha de fascista aqui, companheiro. Sabe que nunca na história desse país tivemos um professor de 39 anos que parece 19 com bigodinho com essa menina, companheiro. Mas eu queria que tu me respondesse, companheiro. Companheiro Judas, @NetForSpeed, né? Mais difícil de digitar na internet. Se eu ganhar, como é que você acha que é o Brasil pós-pandemia 2023, caso eu ganhe, companheiro? Responde aí pra mim. Eu acho que a primeira coisa é ver se vão deixar tu assumir, né? Porque a gente não sabe qual que é a adesão das Forças Armadas no golpismo bolsonarista, né? Que ele já armou todo o ambiente muito parecido com o que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, orquestrado pelo Trump. A gente não sabe o quanto vai ter de adesão da caserna. E isso é problemático porque no atual governo Bolsonaro a gente tem mais de 7 mil militares impostos do governo, mais que a ditadura militar. Então é uma teta que os militares... Volta aí que isso é importante, reforça o número e qual é o fato? 7 mil militares ocupam postos, desde altos escalões como ministros até cargos de confiança ou cargos menores no governo Bolsonaro. Mais do que a ditadura militar. Mais que a ditadura militar. E nós vivemos uma democracia. Em tese, né? Em tese. Pra porque você ela ver está como sendo... esses números uma hora se misturam. Inclusive, esse ponto é muito importante porque o fascismo, o neofascismo, ele não opera que nem o fascismo antigo. Ele não dá um golpe exatamente de largada. Ele vai corroendo as instituições, que a gente chama de cupinizar. Quando o cupim entra na madeira, às vezes tu demora pra ver que a madeira tá podre por dentro, porque ela tá oca. Aquela casquinha, assim. É exatamente o que o bolsonarismo faz com as instituições. Então a primeira coisa é saber se efetivamente o Lula vai conseguir tomar posse. Espero que sim. A segunda coisa é que ele vai ter que desmanchar esse semipresidencialismo que o orçamento secreto do governo Bolsonaro fez, porque há um fluxo de dinheiro muito grande. Na verdade, quem manda no Brasil se chama Arthur Lira, né? Não é o Bolsonaro. Chefe da Câmara é o Arthur Lira, junto com o Ciro Nogueira no Senado. Eles mandam no Brasil, tanto que as pessoas demandam não com o Bolsonaro. O Bolsonaro é quase a rainha da Inglaterra nesse momento. Ele é mais a face ideológica desse governo do que efetivamente o cara que manda. É o que representa a ideologia para aquela turma. Exatamente. Então, com tanto dinheiro, com esse orçamento secreto, que ele é um modo de tirar o poder do presidente, do executivo, e manter nas mãos do centrão efetivamente o poder do Brasil. Então, duas coisas de largada: se o Lula vai conseguir tomar posse e como desarticular esse semipresidencialismo causado pela fraqueza de governo do Bolsonaro, porque ele foi comprando apoio. O Bolsonaro já teria desidratado muito mais se não tivesse comprado com o orçamento secreto. E o terceiro passo aí não tem muito como fazer, é reconstruir as instituições democráticas, que elas estão totalmente cupinizadas, se não destruídas. Elas estão num estado, pensando na democracia, de corrosão democrática. A gente fala que a gente está numa democracia, mas ela é muito mais de fachada. Ela realmente tem que ser refundada algumas instituições. Não é nem de reparar, não é como tu quebrou uma janela e tu vai lá e... Não, tu vai ter que derrubar o prédio e construir de novo. Exatamente. Tamanho é o problema. Mais ou menos, no meu sonho, gostaria muito, mais ou menos como a nova constituinte chilena que está sendo votada agora, que vem na esteira dos movimentos sociais que levaram Gabriel Boric ao poder no Chile, né? Um presidente jovem de esquerda.
é necessário reconstruir, refundar, porque o neofascismo globalmente corroeu as instituições e no Brasil é um dos piores casos que a gente tem, assim, para quem estuda geopolítica, estuda política internacional, sabe que o Brasil é um dos casos mais emblemáticos, porque a gente tem, ou tinha, uma das democracias mais confiáveis do mundo. E agora a gente não sabe qual é o dia de amanhã, na verdade. A gente não sabe o alcance do judiciário, a gente não sabe se vai ser cumprida uma determinação do STF, a gente não sabe, simplesmente não sabe. Então é uma nebulosa. E espero que o Lula ganhe no primeiro turno e que ele tome poder e que consiga, tome o cargo, né? Não que vai fazer uma ditadura, que tome o poder, tome o cargo. Você está me obrigando a agir como ditador, você quer que ele tome o poder também, olha só. Eu não te chamei ainda, pô, os caras entrando aqui, enfim. Então acho que é isso, esses 3 primeiros passos, esse é o primeiro cenário. Vai ser difícil de largada, mas acho que torço para que dê certo, né? Torço porque os militares não vão aderir ao golpismo bolsonarista que vai acontecer. Ele vai perder e ele não vai aceitar, isso é óbvio. Agora, quem vai aderir isso é ainda uma caixa preta para nós. Tá. Eu preciso chamar, infelizmente, o outro lado, porque tu sabe que, assim, por mais que seja uma medida independente dentro do universo, faz de conta, existem os dois lados, né, cara? Então, tá, chega aí, já foi. Você fala na minha cara agora o que você falou antes, porque, assim, caso eu ganhe de uma forma democrática, sem dar golpe, como é que você, nesse tocante a isso aí, imagina o Brasil 2023 e em diante, tá ok? Você é bonito, hein? Olha só. Peraí que eu não posso agir dessa forma. Vai mandar um abraço hétero, porque Um abraço hétero! Toque de mão! Toque de mão é meio homossexual, porque você toca suas partes com a sua mão. Depois você vem e me cumprimenta. Isso daí é, obviamente, homossexual. Ou já foi, tá? Tchau. Agora, real. Digamos que esse facho ganhe. Não com golpe. Que, sabe, infelizmente, ele já ganhou uma vez é por votos suficientes, sim, né? sim. Então vamos imaginar que democraticamente as urnas deram a vitória pra ele. Como é que tu imagina um cenário Brasil 2023 com o segundo governo de Bolsonaro? A primeira coisa vai ter até ser meio curto, que eu vou dizer. Se ele vencer, não há futuro. Simplesmente não há. Não sobra nada. O Brasil, ele voltou para o mapa da pobreza. O Brasil é um país que tem um grau de miserabilidade crescente. Nós temos quase 15 milhões de desempregados, sem contar os que não procuram mais empregos e não entram nessa conta. A gente tem um caos absoluto na saúde. A gente sabe, o presidente que jogou, e se orgulha que jogou contra a vacinação e as medidas de proteção da OMS, que era distanciamento social, uso de máscara. Quer dizer, ele promoveu 700 mil mortes pelo Covid, poderia ter sido em torno de 200 mil, considerando que se é sob notificação, os dados reais dão conta que seriam aproximadamente 6 a 7 vezes maior. Então, há mais de 2 milhões de pessoas brasileiros que morreram graças a uma política de negligência, que não foi negligência no sentido de não se importar, fazer mais ou menos, foi ativamente para produzir essa morte. Então a gente tem um genocídio contra os povos indígenas, contra a população, um aumento da miséria. Por quê? O ministro dele, o Paulo Guedes, que fez o seu estágio na ditadura de Pinochet em 73, na economia de Pinochet, é um neoliberal, e o neoliberalismo é uma corrente do capitalismo que só traz miséria. Então a gente não vai ter país, porque ele vai aparelhar como aquele que ele adora, que é o Viktor Orbán, o presidente barra quase ditador da Hungria. Ele vai aparelhar todo o STF, porque ele ainda vai indicar ministros, outros ministros. Ele já comprou a Câmara dos Deputados, ele comprou o Senado, né, com um orçamento secreto. A gente vai estar entregue a uma mescla de governo populista, autoritário e neoliberal. Ou seja, muito autoritarismo e muita pobreza, muita miserabilidade e a destruição do que sobrou das instituições democráticas. Eu não vejo futuro. Eu não vejo nenhum futuro com a vitória do Bolsonaro. Até eu penso nisso. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me mudar, assim. Eu não tenho como continuar. Eu tenho uma mira nas minhas costas, assim. Então, mas não só para mim, pela miserabilidade. Eu trabalho com população de rua, eu trabalho com pessoas abrigadas, classe D, que estão, assim, tu não vai no supermercado, tu vai com 50 reais, tu sai com pão, leite e mais nada. Quer dizer, é insustentável. É insustentável. Agora imagine mais 4 anos dessa desgraça, dessa burrice generalizada e violenta, que o Brasil está fascistizado, né? Com certeza. Não por acaso alguém entra numa festa de uma outra pessoa que está fazendo, como aconteceu em Foz do Iguaçu, para matar, porque
é um seguidor de um líder fascista, que é o Bolsonaro, que tem muitos traços do nazismo histórico. Isso eu sustento. Quem quiser, sigam lá no meu Twitter, e tem vídeo que o TikTok derrubou, mas tem no Instagram, que eu ponho 15 coincidências do nazismo com o Bolsonaro. E foi só 15, eu podia fazer 30. Então tu teve que teve mais trabalho só pra botar 15, porque tu teria bem mais... Sim, tive que enxugar. Porque era Twitter, né? Talvez os caracteres. Exatamente. Então eu não vejo nenhum futuro. Eu acho o apocalipse, o fim da humanidade. Cara, aquela coisa assim, como é que a gente pode esperar uma pessoa que se elegeu fazendo um símbolo de arma com a mão, achando que vai acabar com um problema que a gente sabe que é de violência, tipo assim, não, eu vou dar uma arma pra cada um, porque eu não preciso aparelhar a polícia, investir em educação, investir pra ali pra frente. Se eu der uma arma pra cada um, todo mundo pode se defender. É muito mais simples, né? É que é um discurso fácil, né, cara? Inclusive ele que foi roubado armado, né? No Rio de Janeiro, que o cara roubou a arma dele. Então. E ele era um militar, saberia usar uma arma, saberia desarmar alguém também. Sim, né, cara? É um sim. negócio assim que tu fica estarrecido. Cara, assim, ó, do que eu poderia colocar de pauta, assim, perguntas que eu queria trazer pra galera que ouve o Sonic Cast, tipo assim, ter a resposta do Judes, de verdade, eu já disse. Então, assim, ó, geralmente, o que eu faço? Eu deixo no final, assim, alguma coisa que eu por um acaso não tenha perguntado e que daqui a pouco, por tu também produzir mídia, por tu também falar, por tu também ter podcast, outras coisas, daqui a pouco lá tu nunca falou e assim, putz, se eu tivesse um espaço pra falar e que eu tivesse total liberdade, daqui a pouco, tipo, que faltou aqui na nossa conversa, ou que tu poderia deixar alguma coisa que tu queira falar que tu acha que eu poderia ter trazido ou não, enfim, qualquer coisa, de verdade, assim, sabe? Tipo, espaço free total, assim. Cara, o que eu até consigo falar em outros lugares, mas eu acho uma coisa importante. Marca igual que é importante. Eu acho importante a gente apostar muito nos laços comunitários, assim. E não só presencialmente na internet, como eu estudo muito a radicalização de jovens pela extrema-direita, jovens esses que eventualmente vão acabar cometendo massacre em escola, esse tipo de coisa, é a falta de laços comunitários, é a falta de pertencimento, é a falta de uma troca, ali, né? De se enxergar, de estar junto. Pô, a nossa geração é uma geração que se encontra em show, que vai pra estádio, que joga, que faz coisa. As gerações contemporâneas, ainda mais acirrado pela pandemia, uma galera que não se vê, uma galera que não tá acostumado olho no olho. Já tem pesquisas que mostram que as gerações que interagem mais pela internet, elas têm dificuldade de entender como uma palavra pode ser agressiva. A relação de empatia, ela tem uma condição que é instintiva animal em nós de ver a cara do outro. Então quando eu falo algo ruim... Quando eu boto uma máscara que eu não tenho mais olho no olho, a gente distancia internet, 2 anos. Quando o meu avatar é um anime e o do outro é um desenho também, e eu ataco ele, eu não sei se aquela pessoa... Os nossos dois é um dos desenhos, mas é da nossa cara ao menos, né? Teoricamente isso. Isso acaba atingindo as pessoas. Então, acho importante a gente criar esses laços. Acho importante a gente aprender a ouvir as pessoas. Aprender a escutar, principalmente aqueles que falam a partir da sua condição. Eu não estou dizendo que quando uma pessoa trans falar da sua condição, ela vai estar falando a verdade, mas é para prestar atenção, porque ela tem uma coisa que tu nunca vai ter, que é a vivência de estar ali. Uma pessoa negra falando, uma pessoa, um indígena, essa coisa de escutar é conceder dignidade humana. E tudo que o fascismo faz é tirar a dignidade dessas pessoas, é transformar, bater no liquidificador, um monte de gente diferente. Porque não, é óbvio que vai ter gay, vai ter trans, vai ter lésbica, vai ser machista, vai ter de direita, vai ter conservador, mesmo sendo assim. Aí tu bate no liquidificador e diz, isso tudo aqui é a destruição do nosso país, da nossa nação. Cara, é tirar totalmente a dignidade humana das pessoas. Então, ouvir, saber olhar no olho, fazer coisas juntos. Do jeito que for, pode ser online, mas acolher. Às vezes a gente tem... Isso que a gente tá fazendo agora. Gravar uma conversa dessa e registrar. Sim. Entendeu? E esse é outro ponto muito importante, eu falo para meus alunos. Todos nós somos agentes éticos e políticos no mundo. Eu tenho 10 seguidores, eu não tenho rede social, não importa. Tu lida com pessoas, tu encontra pessoas na rua, tu passa pelo gari, tu entra no ônibus, tu dá bom dia pro motorista do bus, tu troca uma ideia com o morador de rua ou não. Isso é ser agente de transformação, um agente de reforçar uma estrutura de opressão, silenciamento, de miserabilidade e de retirar de dignidade. Então a coisa de ouvir, de olhar no olho, de se abrir pro outro para também ser escutado é muito importante. E aí que entra aquela coisa do privilégio. Quanto mais a gente está em condições e estruturas de privilégio, mais força a gente vai ter que fazer para isso. Mas é importante, porque o que está acontecendo com
com o neoliberalismo e com o neofascismo é que a gente está cada vez mais isolado. Cada vez a gente está mais ilhado. Distante um do outro, dos seus pares. E tendo a pior perversidade do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal pra mim, que é acreditar que eu compito com as outras pessoas o tempo todo. Que eu acho que eu tô numa competição por atenção, por ser mais... Então eu não vou citar o Sonic, porque eu tenho um outro podcast, daí eles vão ouvir ele. A gente não tá competindo, a gente não é empresa. Só eu que faço isso direto nas minhas coisas, cara. Isso entra tanto na nossa cabeça, isso destrói o nosso imaginário de comunidade. A gente tá perdendo os laços de sermos comuns, entendeu? Exatamente. Então, igual eu aqui conversando, nas nossas diferenças, mas poder estar junto e poder se ouvir, poder valorizar que haja diferença, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, então... A diferença ela gera reflexão, não tem que gerar o ódio ou diferente. Eu tenho que te ouvir pra pensar, pô, é uma fora da caixa pra mim, tu tem uma vivência que eu não tenho e vice-versa, e todo mundo que estiver ouvindo também. Sim, sim. Sabe, o cara te ouvir e te mandar o feedback, tipo, a tiazinha lá que te ouve lá no colégio, ela tem a vivência do mundo dela e ela te ouve, então ela vai te passar coisas que tu não vive. Sim, sim. Então talvez vai trazer para tuas falas e vai mostrar para outras pessoas também, porque daqui a pouco ela não tem o alcance que tu tem. Sim. E ter essa consciência é muito importante. Eu acho que essa seria a coisa mais importante. A penúltima conversa, uma semana antes da eleição. A outra coisa é, cara, vocês podem não gostar do Lula, eu tenho minhas críticas agora. Eu também tenho, óbvio. Se um cachorro tivesse a chance de ganhar no primeiro turno de um fascista, como Bolsonaro, eu tava latindo agora. Então a questão é pragmatismo nesse momento. Pra gente ter um país que a gente possa criticar o presidente e não gostar, a gente precisa tirar um fascista do poder. Então, assim, ó, o voto é uma coisa muito importante. A gente, às vezes, vota porque indicou fulaninho, Vai prestar atenção nas propostas, avalia. Eu sei que é chato, mas assim, vê onde essa pessoa tá. Essa pessoa brotou do nada, ou tu já vê essa pessoa na comunidade? Quer dizer, pelo menos pelos meus valores, exato, eu me importo em votar pessoas que têm alguma relação com comunidades, com o trabalho social. E também pensa assim, porra, só vou votar em cara. Só em cara velho branco. Cara, eu penso isso muito, velho. Fala isso direto, inclusive. Isso é importante. Pô, eu já votei numa trans, eu já votei num negro, numa negra, já votei em indígena. Ah, não vou escolher só porque é indígena. Tem muito negro, tem muito indígena que pode ser conservador e ser, de um modo muito bizarro, fascista. Com certeza. Agora, isso é mais bizarro, inclusive. Presta atenção nisso, sabe? Para pensar política e decide desde o preço do ônibus, porque vai a gasolina, até o teu papel higiênico e até se tu vai poder criticar na internet o que tu não gosta, se tu vai poder dar rolê ou não. Isso decide tudo, sabe? Claro que a política não é só a eleição, mas a eleição é um dos jogos mais importantes da política, da democracia. Essa, inclusive, eu vou te dizer que é a mais importante da nossa geração, com certeza. Eu falo isso, essa é a eleição mais importante da minha vida e da nossa vida. Da nossa vida. É por isso que tu tá aqui hoje, inclusive, né? Nós estamos aqui gravando. Sim, e estrategicamente uma semana antes. Eu pensei, tipo, cara, como eu digo, no Sonic Cast não tem ponto sem nó. Tipo assim, há quanto tempo eu te falei que eu ia te chamar pra segunda temporada do Sonic Cast? Sim, faz uns meses, né? Uns meses, eu não tinha nem começado. A primeira pessoa que teve aqui presencialmente foi a minha mãe. E ela disse assim, ó, quando chegar a eleição, eu voto no boneco do posto, mas não voto nele. Que foi o que tu disse agora, então se tivesse chance de votar num cachorro, ou seja, universos diferentes, não sabiam da fala um do outro, mas é essa visão que eu quero aqui, entendeu? Sim, sim. É pra isso que tem a musiquinha do 4 doses não aperta 22, ludicamente, metalinguagem tá sempre falando da mesma coisa. Claro, claro. Só pra não cortar, mas como tem tu que é o meu convidado especial pra esse episódio, o episódio 28 do Sonic Cast, que é bom pontuar também, tu tá ligado que o Sonic Cast, ele é aquele podcast que a gente larga em algum momento uma hashtag no meio do episódio, que é pra ver quem ouviu de verdade, ou só quem foi daqui a pouco nesse episódio lá pra criticar, vai vir os haters e nos odiar, e nunca nem ouviram, nem sabe o que ele tá dizendo ali dentro. Então, já que eu fiz sozinho 20 episódios e eu tinha que inventar na minha cabeça alguma coisa, na parte do convidado eu penso, acho que o convidado ele tem esse jeito. Então, será que a gente tá na mesma sintonia de pensamento assim, a hashtag do episódio 28 do Sonic Cast? Eu acho que é fora Bolsonaro. Eu acho que é isso, né? Fora então, Bolsonaro. Se você estiver ouvindo o episódio 28 do Sonic Cast, manda pra nós o hashtag Fora Bolsonaro. Pô, eu não esperava outra coisa de ti. Cara, assim, ó, de verdade, assim, ó, inenarrável poder, não, eu vou dizer, não é nem te ter aqui no meu podcast, é tu dizer assim, cara, chega aqui em casa, porque isso é o que eu te falo, que é o lance de conexão de verdade. Tipo, a gente sabe, tá os dois correndo pros seus rolês, tem que fazer, mas tipo assim, cara, isso aqui precisava ter sido feito, entendeu? Vai ser lançado uma semana, mas tipo assim, a gente precisava fazer isso aqui, a gente sabia.
pro teu corre, pelo meu corre, mas tipo, pelo corre da galera que nos acompanha. A gente sabe daqui a pouco, muita gente que sabe que tu tem os vídeos lá, mas nunca parou pra vir inteiro. Pera aí, agora ele tá lá com o Sonic e vice-versa, vai vir ouvir aqui o que eles estão ali falando. Sim. Então é assim, ó, pra mim, como Sonic NM, Marcos Vinícius Coimbras Apelão, pessoa física, cara, assim, ó, é uma honra poder tu ter me chamado aqui de verdade e aceitado, entendendo a lógica, a proposta do Sonic Cast e, enfim. Cara, é o lance, assim, que a gente fala no punk, né? Apoia a cena, mas seja a cena. Seja a cena. Faça a parada. Beijo pra Lê, inclusive, que dá muito saudade pra frente. E esse lance aí que eu acho muito foda. Tu sabe que eu admiro teu trabalho, inclusive eu te conheci. Na verdade, foi o contrário, tu chegou em mim, não foi o contrário, óbvio, entendeu? E agora eu cheguei em ti, tipo assim, tu chegou lá pelas camisetas, agora chega aqui pelo Sonic Cast junto, a gente funde e enlouquecer junto. Eu pirei no rolê assim do tipo, porra, meu cara faz a camiseta, tá ligado? Ele faz, não é eu vou comprar na Renner e todo mundo vai ter. E outra, a tua é só tua. Eu não vou repetir aquela arte, entendeu? Eu pintei um quadro que tu veste e é teu pra sempre. Entendeu? É o tempo que o Sonic ficou ali fazendo, ouvindo o som que o Júlio mandou pra eu ouvir, tipo. E esse é um pouco o lance que a gente tem alcance, cara, porque claro que o sistema capitalista ele é muito grandioso, mas ele também se vale das coisas pequenas. Então, assim, eu vou dizer, foda-se a Amazon, se tu tem como comprar de alguém que tem um mercadinho perto, alguma coisa, fácil. Um pouquinho mais caro. Cara, tu tá alimentando o comércio local, tu tá alimentando a galera que tá fazendo o trampo. É muito mais honesto, é muito mais pessoal, é um bagulho que tem vida. Não é uma fábrica produzindo 1 milhão de bagulho igual. Às vezes a gente vai ter que comprar agora, quando tu tem a opção. Então tem pequenas coisas que a gente também pode fazer que fazem muita diferença, assim, né? Então a coisa de seja a cena, faça a cena é um pouco isso, sabe? Faz do jeito que der, mas assim, teu parceiro fez um som, tu acha uma merda, mas escuta lá, dá o like, cara, não te custa nada. E, porra, pelo menos tem o cara tá fazendo a parada. E quando tem coisa boa também, tu valoriza a coisa boa, indica, faz a coisa toda. Assim, a gente tem que se ajudar, porque se a gente esperar os caras lá de cima, os brancos, ricos, empresário, partido novo, não vai vir nunca. A gente vai morrer seco. E já tá mais que provado que a gente vai morrer seco. Eu ouço teu podcast todo na quarta-feira, o do Viaro, ouço do Gustavo. Cara, eu ouço de toda a minha galera e divulgo todos. Aí sabe o que eu recebo no privado? Pô, cara, por que tu tá divulgando das outras galera, por isso só divulgar o teu? Qual é a lógica de eu fazer uma coisa que eu acredito e não divulgar de quem tá fazendo também porque acredita? Aí eu não deveria estar fazendo isso, então eu deveria trabalhar com outra coisa, entendeu? Poderia ser funcionário de uma empresa, virar CEO, capacidade pra isso, eu poderia ter. Sim, claro. Mas eu tô numa coisa que eu faço porque eu acredito, e quando tem outras pessoas que também acreditam, é esse rolê que eu quero perto de mim. E é isso que tu falou, sabe? Então a gente não tá numa competição, por aí, sabe? Não é competição. É o que eles querem que a gente pense que é competição. Sim. Nós aqui não literalmente é todo mundo do lado um do outro, se ajudando, de mão dada, e a gente sobe, entendeu? Exatamente. Velho, deixa o beijo pra quem tu quiser, lá pra tua sobrinha, um beijo pra Gabi, que se não fosse ela que nesse meio campo, porque esse homem pra responder mensagem na rede social é difícil, enfim, né? Mas cheguei na casa dele, então venci, entendeu? Eu até peço desculpas, né? Porque eu tô em várias coisas fazendo. Tô correndo, mas rolou. Não, ia rolar de qualquer jeito, né? Sim. Porque eu me comprometi e eu sei qual é que é do teu trampo, obviamente ia participar. Porra, que honra eu vi isso de ti. Mas deixar um beijo aí pra Gabi, pra minha amiga Mi, pra Ana, pra Lulu, né? Pra minha irmã lá em Floripa, tenho família lá. E assim, a última coisa que eu tenho que dizer pra galera, 2 coisas na verdade. Primeira é que venceremos. Primeiro é venceremos. Sim. E a segunda é hasta la vitória sempre. Eu esperava essa frase de hasta la vitória sempre. Che Guevara nos ensinou a coisa mais bonita e mais poética do mundo, porque ele diz até a vitória sempre. Não quer dizer que a gente ganhou agora. A gente vai caminhar sempre, e mesmo que demore, a gente caia, assim, a gente morra seco, a gente vai cair atirando, porque a gente vai até a vitória sempre. Essa mensagem eu acho lindíssima. Às vezes passa batido porque virou clichê. Eu acho, assim, existencialmente pra mim é uma coisa que me toca muito, sabe? Completa real. A Hasta la Vitória sempre, esse sempre me dá uma coisa. Não é até Hasta la Vitória, porque, porra, eu sou gremista lá, o Grêmio ganhou a final, beleza. Não, mas é sempre, é um movimento que nunca acaba. Eu acho isso lindíssimo, eu acho que tu tá fazendo podcast... O Grêmio tem até a pé, nós iremos, né? Eu lanço também de caminhar e vamos junto, entendeu? Vamos que vamos. O que é Sonic? Porque eu quero correr com a galera, me puxa junto, é o famoso, vamos dar-lhe pra não tomar, né? Literalmente. Vamos dar-lhe. Um abraço pra Estragonoff falando nisso. Aí, básico do Estragonoff. Pô, se for mandar pro pessoal do Arquivo Punk Rock do Sul, né? A Lê, o Thales, a galera...
toda a cena, né? Inclusive, falando aqui, o Sonic sempre foi apoiador, teve em tudo que é rolê, sempre divulgou pra caralho, sempre fez parte, foi entrevistado por nós, Cara, quem eu não brinco viu... assim, eu tava na edição 10, mas as outras todas eu tava no chat, entendeu? Sim. Eu só troquei de janela, eu saí dos comentários e vocês me conversaram aí, foi o mesmo rolê, entendeu? quem não viu, vale a pena, né? Tá lá no arquivo Tá lá, Punk Rock episódio do 10, Sul. enfim, foi dica cultural em alguma das... Cara, assim, ó, o arquivo Punk Rock, o Music Box, Universos Dependentes, Olha, eu não sei quantas vezes já foram citados nesse podcast. Então, tipo assim, é pra isso que eu chamo a galera presencial, assim, já estão no universo do Sonic Cast, na voz do Sonic, agora a galera tá aqui conversando. Então, tipo, essa é a jogada, entendeu? E se vocês quiserem também deixar a dica, se quiserem aprender um pouco de filosofia sobre a extrema-direita... Isso, deixa a arroba mais fácil da história da internet. Nas minhas redes aí, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, arroba Need for Speed, que escreve assim, NIETZSCHE 4SPEED. Parece quando tu dita código de barras. Soletrando, a palavra é Need for Speed, entendeu? Putz, pai, não tem Luciano, que incrível! Estou aqui também no Sonic Cast, o podcast onde com esse grande presença, Judes. Eu sou o cara mais sapatênis do mundo. Velho, assim, ó. Bom, eu ia dizer, deixa tua arroba, mas eu já vou estar marcado nas postagens. Tá, até porque eu preciso que alguém te xingue um pouco também, né? Porque hater é o que não vou ouvir falta. tudo em mim, né? Mas é aquela coisa, né, cara? O que conta o engajamento, já diria o Gustavo. Exatamente. Bom, o Sonic Cast ainda não acabou, vamos ficar com aquela trilhazinha gostosa de fundo, que vai virar a última dica cultural do Sonic Cast, depois desse papo incrível com o Judes. Falou, até daqui a pouquinho. 4 doses de vacina no apertar 22. No Sonic Cast a gente fala depois. 4 doses de vacina no apertar 22. No Sonic Cast a gente fala depois. Pois é, gente, né? Pois é. É aquela coisa. Que momento mais exato e perfeito pra gente estrear a nova musiquinha, né? Já que não basta mais ter 3 doses de vacina e não apertar 17, agora tem que ter 4 e não apertar 22. Então, era o momento exato pra gente estrear a nova musiquinha ali do bloco do convidado, né? Então, mais uma vez aí pra agradecer pelo Judes, né? O cara com a arroba mais impossível e inacreditável da história da internet. É pra testar o conhecimento, ver se sabe escrever Nietzsche e ver se tu conhece Need for Speed. Então, uma mistura também de maluquice, né? Então, além de misturas de maluquice, tivemos ali também um momento em que o New Metal e o HC, o punk rock porto-alegrense, se fundiram, né? Porque aquela música ali surgiu na hora, o Judes falou, posso pegar o violão? Eu falei, bora, a ideia surgiu na hora, assim, que a graça Sonic Cast, arte criada dentro de um podcast de forma natural e orgânica acontecendo. Bom, e lembrando, né, como a gente falou ali da Steve Raivoso, esta música, no caso, que inventei aqui, mas a Steve Raivoso está na nossa playlist. Se tu não sabe, se tu chegou nesse episódio do nada, veio aqui só pra nos xingar, só pra avisar, o Sonic Cast dentro do Spotify é tipo o programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse. Então, já que ele é o programa de rádio, nós temos as músicas desse programa, ou seja, a Steve Raivoso está na playlist do Sonic Cast, que você procura também no Spotify de forma gratuita, a playlist Falei no Sonic Cast. Todos os artistas, bandas, músicas, referências musicais já citados até agora nesses 28 episódios estão nessa playlist. Lá tem Steve Raivoso também. Então, se tu, além de gostar do programa, quiser também ouvir as músicas referentes a esse programa, você pode procurar no Spotify a playlist Falei no Sonic Cast e você vai encontrar maravilhas roqueirísticas e outras coisas não roqueiras. Por exemplo, tem do, sei lá, tem da Fafá de Belém, por exemplo, a Elza Soares, tem da Valéria Barcelos, a Slipknot, tem do Concertino da Cecília Chaminade, a Blink-182, ou seja, tudo que de música legal e show, que já foi falado dentro do Sonic Cast, está nessa playlist. E por falar, gente, na playlist, falei no Sonic Cast, eu preciso dar aqui o último servicinho ali, como foi anunciado ali no pós-bate-papo ali. Qual dos dois locutores será que eu vou chamar? Vou chamar o locutor clássico, né, porque é o que vocês gostam mais, eu tenho, né? Cheguei ao locutor. Vamos agora à última dica cultural do Sonic Cast, episódio número 28.
Obrigado, seu locutor. Bom, vocês sabem que nós temos aqui dentro do nosso universo SonicCast alguns amiguinhos, algumas pessoas assim que são nossos irmãos, nossos brothers. E no caso, temos o nosso podcast brother aqui, nosso amigo também, que é o podcast Universos Independentes, que é gravado lá no estúdio Music Box. Inclusive, o Gustavo já participou aqui comigo do SonicCast, eu já participei lá do Universos Independentes, nós já fizemos um Indicaverso juntos também, ou seja, já fizemos muitas fusões de podcasts nossos por aqui. E vai rolar, gente, agora, por exemplo, vocês vão estar ouvindo esse episódio, se for ouvir assim, logo que ele for ao ar, ali uma semana antes das eleições, ou seja, antes do dia 2 de outubro, vai rolar em outubro, nos dias 8 e 9 de outubro, lá no estúdio Music Box, o festival do Universos Independentes. Universos Independentes, o festival vai rolar nos dias 8 e 9 de outubro no Music Box. E algumas bandas que vão tocar lá já estão na playlist Falei no SonicCast. Eu peguei todas ali que tinham, algumas já estavam na playlist porque já foram citadas no programa aqui também, mas eu peguei as que não estavam e botei uma de cada uma, assim, tá? As que eu encontrei realmente as músicas no Spotify. Tem algumas que eu de fato não encontrei, depois as bandas aí, por favor, me mandem que eu posto lá. Mas pra vocês terem uma ideia, olha só, vai ter Carrossel Diabólico, que já teve aqui no SonicCast, tanto como dica cultural, como participando ali do bloco do convidado também. Vai ter a Cat Arcade da minha querida amiga Nina Barcelos, vai ter a Louca Te Voy a Decir, vai ter a Banda Amargo, que também tá na playlist, vai ter o 2D Intocável, o Dead to Lovers, vai ter Vale K, vai ter Templo de Sofia e também a banda Classe Subterrânea. Aquela coisa, né, gente? A gente sabe que o SonicCast ele é muito mais ouvido fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do que dentro. Se a nossa galera, por acaso, souber desse evento graças ao SonicCast, vá, porque dia 8 e 9. Então, se não for, beleza, depois vai na nossa playlist Falei no SonicCast para ouvir essas bandas lindas e maravilhosas que já estão na nossa playlist. Bom, então para passar o serviço direitinho, como disse, o evento vai rolar no final de semana, em outubro, no dia 8 e 9, no Music Box. Os ingressos é o seguinte, antecipados R$10 para você ver os 2 dias. Perdão, 2 dias é o passaporte, aí no passaporte custa 20, né? 10 dias por antecipado, 20 pila o passaporte, e se tu por acaso deixar para comprar na hora vai dar 15 pila, ou seja, pô, 10 pila pra ver tudo isso de banda, 20 pila pra ir nos 2 dias, olha, que evento que tu conhece que tu pode fazer isso. E pra comprar, tu manda um Pix lá pro Gustalins, né, lá pro Pix do Universos Independentes. O Pix lá da galera é universosindependentes@gmail.com. Repite! É o Pix da galera do Universos Independentes pra você comprar 10 pila antecipado, 15 na hora ou 20 pila o passaporte para os 2 dias. No caso, de novo, universosindependentes@gmail.com. Bom, meus amiguinhos. Ai, deixa eu tomar mais um gole d'água que eu estou muito louco. Não sei se o microfone pegou, mas tem um gato caminhando no meu telhado muito louco. Eu acho que ele tá ouvindo o SonicCast, tá ouvindo todas as bandas aqui, tô ouvindo esse programa louco enquanto eu faço, e enlouquece junto. Mas enfim, se não vazou, só eu falei pra mim mesmo aqui, e enfim, vocês ouviram também. Mas vocês sabem, né, gente? Eu nunca sei a hora que vocês estão ouvindo o SonicCast, nunca sei a hora que vocês estão num momento redondinho e cremoso na vida de vocês, então eu tenho, né, que em algum momento, infelizmente, encerrar esse programa lindo e maravilhoso, criado aqui dentro do Spotify. Então você sabe, se você estiver ouvindo esse programa pela manhã, o que eu te desejo? Um bom dia. Agora, vai que tu já almoçou, porque tu me conhece. Só dá pra dar boa tarde depois que almoça. Botou rango pra dentro? Aí de tarde, beleza, aí tu pode me dar boa tarde. Eu desejo o quê? Uma boa tarde. Agora, vai que tu chegou assim, cansado, de noite, e quer desopilar, e no caso desse programa, não sei se vai desopilar, ou vai me cancelar, ou vai pegar fogo o teu celular, mas enfim, quiser ouvir o episódio 28 do SonicCast à noite, eu te desejo o quê? Uma boa noite. Agora sim, vai que tu descobriu esse episódio do nada, gostou, achou massa, descobriu a playlist, foi atrás dos artistas, quer saber assim, pá, mas como é que eu faço pra maratonar? Gente, se esse aqui é o 28, quer dizer que tem 27 antes disso. Mas eu tenho uma história longuíssima contada aqui dentro do SonicCast, que é a minha vida jogada no podcast. É a melhor explicação pra isso. Então, se você estiver maratonando o SonicCast na sua madrugada, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada pra você. Daí que eu vou mandar o beijo hoje, se eu pensar. Já sei, o beijo não podia ser em outro lugar. Um beijo no seu estômago. Pra quê? Pra ouvir este episódio especial de eleições, que tem o título antifascista no título, tem que ter estômago. Então, chega aí o locutor pra dar um beijinho final, que é aquele teu momento lindo e maravilhoso. Vai lá, locutor.
Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.